Bom, rapaziada, depois de muito tempo a gente tá aqui de volta, né? Dessa vez a gente vai falar sobre educação, começar com a parte 1 do debate, né? E trazer alguns temas que a gente separou para discutir com um professor nosso aqui da escola. Então, a gente queria começar falando um pouco sobre o aprendizado e da decoreba, né? Que muitos alunos têm. Então, muitas pessoas deixam de estudar para a prova, deixam de prestar atenção na aula, e aí chega no último momento, decora a matéria, passa na prova, no dia seguinte já esqueceu, sabe? E essas pessoas acabam passando de ano, até por conta de outros fatores do sistema, né? Se formam e não lembram da matéria, né? Basicamente. Então, eu queria trazer esse tópico aqui pra gente discutir a respeito de como lidar com isso, né? Do como evitar que isso aconteça e sobre os efeitos que isso traz na formação das pessoas. Então, quem quiser começar a falar aí, pode ir. Deixa eu começar então. Bom, para falar a verdade, decorar também faz parte do processo do aprendizado, né? Por exemplo, a tabuada, né? Quando vocês aprenderam a tabuada, acho que o primeiro processo realmente foi decorar. O que eu vejo como um equívoco é colocar ela como, né, o ponto principal para você aprender, mas decorar também faz parte do conhecimento, né? Para você ampliar o conhecimento. O que eu sinto uma pena é que acredito que boa parte dos alunos estão também usando esse tipo de ferramenta para tentar passar de ano, é porque a própria aula já deixou de ser atraente, né? Então acho que a gente teria que estar modificando esse formato das aulas, né? Esse modelo muito passivo e ativo tem que ser modificado, né? O aluno fica sentado 4, 5 horas lá e o professor, né, colocando um monte de conhecimento em pauta, né, já deixou de ser atraente, né? Vocês são de uma era um pouco mais recente e moderna, e os professores já um pouco para trás, as matérias que a gente está ensinando mais para trás ainda, né? Então está tendo um descompasso de encontro entre assunto, professor e aluno. Nossa, concordo muito contigo, Edu. E eu acho que é basicamente isso, né? Porque quando a gente não percebe muito o valor da matéria, a gente acaba, tipo, decorando só para fazer a prova e depois esquecer. E você acha que aquilo não vai ter valor para tua vida. Então, eu acho que é papel. Eu não sei se é só do professor, papel, acho que é também da escola, de tentar instruir o aluno para motivar ele. Porque ele só vai fazer aquilo de verdade e começar a buscar o conhecimento por conta própria se ele vê valor naquilo. Eu acho que é mais por esse lado que eu penso. Eu acho que essa é a caminhada da educação moderna, né? A gente tem que ir para esse lado e é assim que a escola está tentando também, né? Eu acho que fazer a mesmice não dá, mas a gente ainda tem muita influência do passado, é difícil de a gente se desprender, né? Por exemplo, fazer prova de avaliação é uma maneira aí de a gente tentar medir o conhecimento de alguma maneira, mas será que é a melhor maneira? Você entendeu? Eu já não enxergo assim. Professor, eu concordo muito com o senhor, principalmente quando você diz que a escola ela acaba colocando o fator decorar em um patamar talvez não tão eficaz, porque, assim, como o senhor disse, decorar faz parte do processo, mas a partir do momento que você cobra mais do aluno o conteúdo em si que ele decorou do que o raciocínio, eu acho que aí acaba se perdendo um pouco. E sobre essa questão histórica, é muito importante lembrar que o acesso à informação de antigamente era muito mais escasso que hoje em dia. Então, talvez esse decorar tenha perdido o valor, uma vez que, por exemplo, em questão de matemática e fórmulas, você consegue encontrar na internet fácil, fácil, só fazendo uma pesquisa rápida. Eu acho que muitas escolas elas acabam focando mais no lembrar do conteúdo do que realmente saber explicar ele, do que saber desenvolver ele. Eu acho que é nisso que eles estão pecando, já que decorar é fácil, um número cheio de informação. O duro, né, nesse processo todo é que, como eu falei, decorar faz parte do processo, mas ele não pode ser o principal, né?
E aí ele virou o principal. E aí também, baseado em cima desse conhecimento decorado e dos modelos antigos que nós, professores, não conseguimos mudar, e as famílias também já têm esse tipo de pensamento, a gente não consegue, não está conseguindo progredir, né? Você entendeu? Porque assim, de repente, a gente estava discutindo o fato de certos assuntos estarem sendo esquecidos, né? Mas de repente tem um lado positivo, né? O Eduardo estava comentando, por exemplo, do número complexo, e aí a gente deixar de ensinar isso do ponto de vista do interesse dos alunos, ele seria interessante? Sim. Por quê? Porque a aplicação para mostrar para o aluno que ele está, né, um número complexo, você vai enxergar isso em física, em correntes alternadas, em matemática avançada de transformação de formas, né? Você pega lá uma forma irregular, transforma numa forma regular através de transformações complexas. São exemplos mais, assim, difíceis de apresentar para o aluno. Então você não consegue atrair, né? Então hoje, né, eu diria para vocês assim, vocês estão trabalhando, né? Algumas coisas que vocês estão fazendo, pode ser que tenha alguma coisa aplicada, né? Mas eu acho que vocês têm que ter um pouquinho mais de profundidade para fazer uma análise, de parar para pensar que a capacidade de decisão de vocês para certos tipos de problema que vocês estão enfrentando, pode ser que vocês tenham essa capacidade, por quê? Porque a escada do conhecimento, né, que foram adquirindo durante os anos, seja de um assunto um pouco aleatório ou não, mas ele está te dando suporte para você tomar algum tipo de decisão, né? Seria, eu dou como exemplo, eu estar entrando nessa reunião, para eu poder falar com essa segurança toda, é porque eu tenho um conhecimento anterior de alguma coisa. Se eu não tivesse conhecimento de nada, seria mais fácil eu nem ter entrado na reunião, né? Até porque você já ia perceber logo pela fala a insegurança daquilo que eu estou discutindo com vocês. Verdade, Duzão. Concordo com você, cara, sobre a questão de decorar fazer parte, né? O problema que a gente analisa, né, é quando isso acaba virando o processo, sabe? Tudo. Quando os alunos se prendem só em gravar as informações, tanto porque falta de interesse ou porque o sistema favorece isso, né? Através da prova, através da falta de conteúdo que o professor explica, através até da falta de professor, uma coisa que a gente não tem muito contato, né? Porque na nossa escola a gente tem acesso à educação, né? Mas o problema é quando a pessoa se prende nisso, né? Ela se prende apenas em gravar as informações sem entender o que está acontecendo, porque isso não é aprender, né? Claro que para você aprender você tem que usar sua memória, você tem que lembrar da fórmula, você tem que lembrar das coisas, senão você não faz nada, né? Mas quando você só se prende a gravar a informação sem saber o que você está fazendo, sabe? Quando você só aplica um Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau, sendo que às vezes ele nem pede as raízes, é problemático, né? Aí entra uma outra questão importante, né? Primeiro, os alunos uma vez me perguntaram, né? Porque até pelo desse período da pandemia, você fala assim, na pandemia eu vou aprender menos? Depende. Depende de você, né, cara? Você entendeu? Porque assim, a faculdade de distância é ruim? Não. Porque quem começou aí com essas faculdades à distância não foi aqui no Brasil. Foi algumas faculdades fraquinhas aí pelo mundo. MIT, Yale, Harvard, essas faculdades assim, né? De quinta categoria. Se eles colocaram um curso, né, de faculdade à distância, algum curso técnico, algum curso de aprofundamento à distância, é porque eles confiam nos alunos que estão entrando lá, né? Hoje a gente sabe aí, vamos colocar aí dentro da nossa escola, por exemplo, 95% dos alunos que vão fazer alguma prova, eu não duvido que essa prova não fique de uma maneira coletiva, entendeu? E aí a culpa é de quem? Entendeu? Essa parte da ética, cada um tem que implementar dentro do coração e tentar segui-la. A gente não pode querer, de repente,
esse tipo de atitude e depois de alguns anos que se passaram, colocar a culpa ou na escola, ou no professor, ou qualquer outra coisa parecida. Então, eu acredito que a educação é uma mão de duas vias, né? A escola e a família. Verdade, Duzão. E tem essa questão assim, cara. A escola, ela na verdade, ela vem, né, para formar o indivíduo como um cidadão, né, pro futuro. Então, não é só pra você jogar um monte de conhecimento no cara e ele decorar e esquecer tudo depois. Que na verdade foi o que acabou acontecendo. Essa que é a tristeza, né? A escola tá ali pra formar uma pessoa que pensa, que sabe resolver problemas, que sabe interagir com outras, né? Então, parte da culpa dessa questão da prova coletiva na pandemia, que acontece muito mesmo, né? É da pessoa, né? Da falta de ética da pessoa que depende muito da família. Só que, tipo, também é realmente o que você disse, uma vez de mão dupla. A escola também tem um papel nisso. De tentar antecipar os caras que colam, tentar fazer eles se interessarem pela matéria, tentar evitar jogar prova que o cara pode colar, talvez trabalhar com um trabalho, sabe? Algum projeto, alguma coisa assim. Porque é uma via de mão dupla. A gente não pode simplesmente depender da ética de todo mundo, porque senão a gente não avança. Não é todo mundo que vai ser sempre ético, né? Mas é muito importante. A educação também ela é fundamental para desenvolver essa ética. É uma coisa que meio que uma influencia a outra, né? Tipo uma equação diferencial, sabe? Sim. Ó, pessoal que quiser falar alguma coisa, falem aí, que se não se deixar falar, eu tô igual locutor de futebol, hein, mano. Não paro. Não, mas eu concordo aí com vocês nessa parte, porque é muito importante os alunos terem esse senso de saber quando que você pode fazer alguma coisa ou não pode. Mas é bem isso, é a parte tanto da escola quanto da família. Não dá para colocar o peso inteiro só sobre uma pessoa ou outra. Eu acho que é todo um conjunto e tem que vir um pouco dentro do próprio aluno. Eu acho que também tem que vir por esse lado. Então, e eu até acredito, Enzo, que você tentar incorporar cada vez mais a ética, ela é importante do ponto de vista profissional, entendeu? Porque aí você vai entrar numa empresa, cara, você não tem que ficar puxando o tapete de ninguém, você faz o seu papel, entendeu? Esse negócio de ficar fazendo política da boa vizinhança e tal, 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 só por questões assim realmente de salários e cargos, eu acho bem complicado, né, cara? Porque isso compromete de repente o resultado de uma equipe, né? Então, a partir do momento que a gente já começa a treinar a ética já desde da escola, cara, eu acho que isso o cara leva para a vida, né? Você entendeu? Porque já é do ser humano achar sempre que o outro é o culpado, né, cara? Eu acho que a fase do crescimento de vocês, a falar assim, agora eu tô maduro, já não sou mais um menino, é o momento em que vocês vão conseguir encontrar uma parcela dessa culpa dentro de vocês, né? Falar, cara, eu tenho responsabilidade aonde eu cheguei, né? Porque vocês estão uma certa idade já que muitas coisas vocês estão decidindo por conta própria e já não vão precisar do pai e da mãe para decidir, você entendeu? Por isso que tem que ser feito de uma maneira muito equilibrada, né, com muita clareza. Ah, e se errar? Se errar faz parte do processo também. Eu acredito que nessa vida a gente mais erra do que acerta, né? Por isso que a gente evolui. Porque se a gente só acertar, ou realmente a gente é um cara muito bom, muito excelente, ou a gente vai ser só mais um arrogante, né? Então, tudo tem que ser dosado de uma maneira equilibrada, né? Nada de muito de uma coisa, né? E pouco da outra, né? O ideal é estar ali, né? Fazendo algum trabalho na média, assim. Uhum. E sobre isso, eu acho que o ignorante é justamente aquele que erra, mas que não aprende com o erro. Porque eu acho que isso daí eu acho que também é um pouco do papel da escola de instruir o aluno até aquele olhar crítico para a situação. Então ele vê que ele errou com aquilo, ou ele vê que acertou, se acertou, continua fazendo que tá dando certo e melhora. Aí se deu errado, meu, vê que tu errou, em que parte do processo que você fez uma besteira ali. E aí tu muda de atitude, você vê que dá para mudar. Às vezes é um problema que foi você que ocasionou, mas às vezes foi de outra pessoa. Então você vai lá e conversa com a pessoa, vê o que está acontecendo de errado e que dá para ajudar, entendeu? É, a parte dura aí dessa brincadeira toda é que eles têm uma avaliação que tenta medir um pouco isso daí, né? Eu acho que para a idade de vocês, assim, eu fico um pouco assustado em certos tipos de avaliação.
alguma coisa que é pedido assim para vocês, porque eu mesmo não consigo reconhecer isso, porque vocês são muito novos ainda para eu olhar aí certos tipos de avaliação. Mas assim, é uma tentativa que eles estão usando, é uma tentativa empresarial, né? Você entendeu? Mas é como eu falei para vocês, né? Confiem bastante na formação familiar de vocês, confiem naquilo que vocês estudaram, e se vocês não souberem, né, não tem importância nenhuma, não. Baixa a cabeça e vamos, né, aprender. E se errar, né, olha com bastante critério porque que errou, para que não cometa um erro, né, futuramente. Eu acho que tão importante quanto preparar a gente para o âmbito profissional, a educação tem por função também preparar a gente para lidar com nós mesmos, né? Então, essa questão de ética é muito importante, autoconhecimento, para tornar o aluno entre aspas, autoensinável. Acho que autodidata seria a melhor palavra, porque, querendo ou não, muitos alunos saem da escola e eles ficam um pouco perdidos com relação a eles mesmos. Eu acho que a escola tem função também de trabalhar com isso, além da família. E aí, a ética, eu também concordo com vocês, acho que é muito importante nesse processo, até porque a ética ela não faz bem só para você, né? Uma pessoa ética acaba favorecendo o ambiente à sua volta, as pessoas à sua volta. Acho que de uma forma geral, não só uma pessoa se beneficia com a ética, mas eu Sim. acho triste ao mesmo tempo também, porque muitas pessoas não sabem nem o conceito da palavra ética. Por exemplo, eu já perguntei para algumas pessoas no meu espaço amostral, alunos mesmo, né, que eles não Hum. conseguem definir direito o que é ética, né, e aí fica um pouco difícil. É porque acontece o seguinte, né? Eu acho que a gente é bombardeado muito com contra-exemplos, sabe? Isso começa a confundir a cabeça das pessoas, né? A gente vê tanta coisa errada aí que aparece que de repente o que está errado está começando a ficar certo, né? Então boas atitudes de repente aparecem, né, muito menos. Então tá parecendo que isso é a exceção, né, cara? Infelizmente, a gente levou aí essa falta de ética para todos os lados, né? Tanto o lado empresarial quanto o lado escolar, né? O lado da própria sociedade. Você vê isso por essa pandemia aí, né? Entendeu? Que a pandemia você vê aí festas clandestinas e tal, tal, tal. Quer dizer, é um pouco complicado, né? As pessoas que são menos favorecidas, com uma dificuldade para poder comer, outras pessoas fazendo festa dentro do navio, dentro de mansões luxuosas, você entendeu? Lógico, né? É difícil a gente querer mudar o Brasil, ou mudar o mundo, mas eu acho que a gente não poderia se limitar a poder pensar que poderia fazer alguma coisa assim, de positivo. Eu acho que se a gente começar a alimentar isso, que a gente pode ser um diferencial nos 210, 220 milhões aqui, eu acho que não é ruim, não, cara. É sempre bom pensar que você está se policiando para tentar sempre fazer o melhor para você e para todos que estão próximo de você. O que vocês falaram sobre a questão da ética e do conhecimento, eu concordo muito, Hum. gente. Porque eu sou da opinião de que essas são as duas coisas que salvam a humanidade, sabe? Dentro de tanta coisa ruim que acontece, de pandemia, de pessoa fazendo maldade, prejudicando as outras, né? Essas são as duas coisas que salvam a gente. A ética de você fazer as coisas que são certas pra você e pros outros, né? E o conhecimento, pra você tomar as atitudes certas, sabe? Pra você não ficar recomendando cloroquina quando o negócio não cura, sabe? Pra você recomendar a vacina, recomendar o isolamento, que é o que realmente acontece porque tá provado, tá estudado. Porque sabe-se que isso é importante, entendeu? A escola, o papel da escola é esse. Quando a gente fala que a escola é formar cidadãos, formar indivíduos, pessoas, né? Não é aquela ideia que a maioria dos alunos tem. Ah, eu vou na escola para sentar, ouvir o que o professor tá falando, anotar, passar na prova e ir embora. Não, eu vou na escola para aprender alguma coisa, para virar uma pessoa melhor, entendeu? E isso é uma coisa que pouquíssima gente tem na cabeça. Só que é esse que deveria ser o real papel da escola, né? A de tornar a gente seres humanos melhores, para convivermos melhor em sociedade, né? Aí que a humanidade avança. Isso faz falta.
Eu imagino o seguinte, viu, Eduardo, vocês aí que estão aí, né, fazendo esse tipo de trabalho, vocês são aí um potencial grande para liderança aí e ser influenciadores aí para essa toada aí, né, essa caminhada aí, que eu acho uma caminhada bem interessante, né? Porque eu vou falar para vocês, pô, parece que não, mas já foram 10 anos aí na escola, né, cara? E assim, uma coisa que eu aprendi muito, né? Dentro de onde eu trabalhei, com quem eu convivi, o Tomito, o Marquinhos, esse lance da humildade que sempre acabou abrindo as portas, né? Até que é, eu não preciso de reconhecimentos assim, ai, glamourosos em relação à matemática, cara. Basta ter conhecimento aí dos, dos meus amigos e professores aí que deram aula para mim, já vou ficar muito feliz, né? E eu tive, graças a Deus, o reconhecimento aí de muitos colegas que deram aula para mim e pessoas respeitadas no mercado, né? Que é o caso do Tomita, é o caso do Marquinhos, um outro professor que faleceu aí, que era amigo nosso, né? E um outro professor que me falou uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes eu estava muito preocupado aí, né, o quanto o aluno conseguiu absorver aquilo que eu falei, né, e ele falava, cara, que eu ia tentar muito, talvez eu ia conseguir pouco, né, mas o mais importante de tudo é que se um dia, quer dizer, um dia eu vou morrer, né, e quando eu morresse, não precisaria nem colocar o meu nome lá, era só colocar professor, na lápide que tava tudo certo. Nossa. Aí eu falei, pô, cara, obrigado aí, né? Porque pelo menos ele vê aí as minhas tentativas aí de atingir o aluno de uma maneira ou de outra, ou contando piada, ou falando, ou escrevendo. De alguma maneira estava tentando influenciar, né? É, muitos desses alunos né, no próprio Geminário mesmo, que de repente não gostavam da matemática e nem ganharam tanto apreço assim, mas não ficaram tão distantes, né? Porque eu acredito que a visão um pouco antiga é a distância entre professor, matéria e tudo mais, né? Então, pelo menos mostrando aí que nós somos humanos também, que a gente não está mordendo, não está batendo. Eu acho que isso é um papel importante aí, quanto professor. É verdade, Duzão. E essa abertura que a gente tem assim, eu acho que ela é fundamental, cara, sabe? Você chegar no professor e perguntar, cara, e agora? O que tem depois disso? O que tem além disso, sabe? Esse espaço para conversar é muito importante. É muito importante. Porque é o que você falou. Eu vejo bastante pela física, que é a área que eu gosto bastante. Todo mundo fala que física é coisa de louco, que ninguém entende, sabe? Como se fosse coisa de outro mundo. Mas não, cara. Sabe? Tudo que a gente tá fazendo tem um pouco disso, sabe? E as coisas que você faz no cotidiano, que você sabe intuitivamente, elas são da física. E você pode estudar isso aí e entender. Não é coisa de outro mundo, sabe? Quando você pega esse conhecimento e bota ele num patamar de outro nível, você não vai chegar lá nunca, né? Você acha que você nunca vai conseguir entender o que é a primeira lei de Newton, a coisa mais básica da física. Sim, sim. Mas é por isso que eu falei que é importante, né? Nós, professores, também podemos olhar a esse lado e a gente ser humilde o suficiente para reconhecer o notório saber dos nossos grandes alunos, né? Eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Fico muito feliz de muitos alunos estarem avançando muito mais do que aonde eu atingi. E essa tem que ser a proposta, né, cara? Se for para manter no telhado onde eu fiquei, cara, aí vai estar um pouco pobre. É melhor subir um degrau a mais aí. Essa é a ideia, cara. Cada vez mais, verdade. Verdade. E o que você falou do erro, para já abrir para os meus amigos falarem, né? Eu acho que isso é fundamental, a questão do erro, que vocês falaram um pouco lá atrás. Errar não é o problema, sabe? Eu acho que para quem tá querendo aprender, o erro é o menor problema que tem. Ah, eu errei, que coisa. Não, cara, eu errei. Senta aqui, vamos aprender. Eu não tô preocupado em acertar ou errar, tô preocupado em aprender, sabe? Um exercício, uma nota, nada disso importa. O que eu quero é entender o que tá acontecendo, sabe? Isso é uma postura que aparece só em quem realmente quer aprender, né? Quem quer estudar o negócio. Sabe? Porque um exercício ou outro, uma questão ou outra, o que pode incomodar no erro é você não saber, sabe? Não você ter errado porque tá lá o xizinho. Isso é o de menos, cara. Isso é só um sinal, sabe? Não é o fim. Não é como se você tivesse fadado ao fracasso por conta disso. O que eu vejo assim, né, Edu, eu acho que é importante as pessoas entenderem, cara, que assim, o sucesso muitas vezes, né, não mostra e não fica muito evidente que tem a ver com o tamanho de conhecimento que você adquiriu durante a sua vida, né, cara, que você foi acumulando isso. Mas as pessoas poderiam parar para enxergar que às vezes o sucesso está totalmente atrelado a isso daí, né?
Não é geração espontânea, assim. Ah, você não se tornou o cara da venda por nada, né? Alguma coisa, algum conhecimento lá de baixo te favoreceu aí nesse sentido. Ah, você vai trabalhar no banco, alguma coisa do conhecimento lá de, você entendeu? Não é aquela coisa que você simplesmente fala, vou desprezar todo aquele conhecimento que eu, né, fiz e não é aplicável porque eu não estou enxergando ele aqui no meu trabalho e meu trabalho não precisa nada disso, né? As pessoas precisam conseguir enxergar além do muro, né? E esse Uhum. amadurecimento, essa capacidade que vocês têm de serem críticos agora e de colocar o ponto de vista de vocês, está muito pautado em coisas que veio acumulando durante o tempo. Como eu falei para vocês, vocês não estão com HD zerado. Se vocês estivessem com HD zerado, a gente começasse a discutir aqui, sem vocês terem o mínimo do conhecimento de outros assuntos, matemática, biologia, história, física e etc, etc, cara, essa discussão ia ser totalmente vaga. Pois é, Duzão. E o que você falou sobre ver além do muro, esse que é o problema da decoreba, né? O cara ele vai decorar que tem um muro ali na frente dele, que talvez ele pode voltar para trás, mas ele nunca vai conseguir pular o muro, nunca vai conseguir ver o que tem além do muro, porque ele não aprendeu a fazer a conexão de que existe alguma coisa ali do muro, sabe? Ele não aprendeu a juntar informações que ele decorou, ele só decorou a informação. Só que isso você encontra na internet, né? Sim, sim. Indo mais fundo nisso, você pega, por exemplo, é muito mais fácil você usar dos artifícios mnemônicos que você tem, então, tipo, para você memorizar as coisas, do que realmente pensar em cima do assunto. O cérebro humano, ele não é programado para pensar, tipo, é uma atividade lenta que exige bastante do seu esforço. Então, esse daí é um ponto muito importante que eu acho que a escola tem que exercer como papel de instruir o aluno a pensar. Muito mais do que haver uma matéria, você adquirir aquilo como conhecimento, assim como você desenvolver a ideia através do pensamento. Isso para mim é muito importante. Eu até iria um pouquinho além, viu, cara? Eu diria para você, cara, que a escola tem esse papel fundamental, né? Eu vejo que a Aldete, por exemplo, faz uma reunião com os pais, né? Eu acho isso de extrema importância e já coloca mais ou menos como é que funciona esse lance da escola, porque muitas vezes o aluno entra no sexto ano, por exemplo, lá, né? E o aluno era o melhor aluno das outras escolas, né? E de repente ele chega na escola, na primeira prova, ele já vai muito mal, né? Então, assim, eu diria que não só essa reunião, mas a gente deveria fazer um pouco mais de reunião com os pais, mas não diretamente, vamos se colocar assim, com um professor específico de uma matéria, mas sim alguém da área, né, da educação que pudesse mostrar para eles que a educação está mudando, ela, né, ela não pode ficar parado nesse modelo, né, ela tem Uhum. que ter aí um caráter mais investigativo, né, ela não pode ser tão receptiva assim, né, um fala, outro escuta e tá tudo certo, né, cara? Eu acho que a educação é legal do ponto de vista do debate. É ali que a gente cresce, né? Eu tô com 50 anos, vocês estão aí com 17, 16 anos. Será que eu não consigo aprender nada com vocês também? Entendeu? Será que vocês não têm nada a acrescentar? Entendeu? Então eu acho que esse é um erro, né? É um erro porque o conhecimento ele não obrigatoriamente está linkado aí com a idade. Lógico que quem tem mais idade tem um pouco mais de experiência, mas o conhecimento em si não, né? Você pode adquirir esse conhecimento aí antecipadamente. A internet, por exemplo, é um mecanismo extremamente forte para auxiliar na educação, né? Só que a gente, é como eu falei, a gente tem que saber usar ele de uma maneira positiva, né? A gente pode ir para o lado do negativo, o lado do atalho, mas a sua vida sempre vai ser um atalho. Você sempre vai conseguir achar a resposta, né, rapidinho no Google, na sua vida, dos problemas que vão acontecer. Você tem que estar preparado. Então, você tem que estar preparado para as frustrações, né? Frustração é um negócio meio delicado, né? Se você fala um não assim, né? Você vai conversar com algum amigo e toma um não na cara, parece que você tomou um tiro.
né? Porque a gente, a gente tem que estar mais preparado também para essa parte, né, mais negativa da coisa, né? Para a gente poder realmente se responsabilizar daquilo que a gente fala, né? E daquilo que a gente realmente está disseminando em termos de conhecimento, ou de alguma fala aí um pouco aleatória, né? Lógico, né, politicamente é, a gente tenta ser o politicamente correto. Lógico que a gente tem falhas e falhas e falhas, mas é como eu falei para vocês, a gente vai se policiando, né? Lógico, se a gente pudesse ser o melhor do mundo, a gente seria, mas a gente tenta, na medida do possível, não ser pelo menos o pior do mundo, né? Isso é um fato que é mais relevante do que você tentar ser o melhor, né? Ah, Duzão, eu queria voltar um pouquinho no assunto da Decoreb e da valorização de algumas matérias que os alunos consideram mais úteis, porque, assim, às vezes a escola ela não faz muito bem essa associação do que você aprende com a realidade. Eu acho que quando você consegue fazer esse link, ensinar passa a ser muito mais fácil, uma vez que o próprio aluno começa a ter interesse quando ele está vendo no dia a dia. Então, por exemplo, agora na pandemia, eu vejo algumas atividades das escolas tradicionais, e, por exemplo, aluno de ensino médio, o primeiro contato de física, vai ver a primeira lei de Newton, e aí eles explicam lá, perdão, vai ver a segunda lei de Newton, eles explicam lá a fórmula, F igual a ma, só que os exercícios são mais focados em substituir, encontrar o valor de uma variável, etc. Mas alguns conceitos da física você está lá vendo presente no seu dia a dia e o aluno consegue fazer esse link. Tanto que muita gente confunde física até com a própria matemática, de tanto que trabalha com fórmula e não consegue enxergar ali o que você está realmente fazendo. Então, apesar de eu não, por exemplo, querer trabalhar com biologia, eu sei que aprender sobre vírus, aprender sobre bactérias é extremamente útil para preservar a minha saúde e para entender, por exemplo, o que que a gente está passando nesse momento. Eu acho isso muito importante. Então, na verdade, assim, algumas boas escolas, tá, já está tentando melhorar isso, né? Mas eu diria aí que os próprios professores, principalmente da minha geração, também tem que ter a consciência de que a gente precisa de uma atualização. Você entendeu? Os professores, por exemplo, uma grande parte aí com dificuldade de fazer uma aula online, né? Até aí, dentro do esperado, né? O cara não consegue, sei lá, fazer um PowerPoint e tal. Mas a gente teve tempo para aprender a fazer. Por exemplo, o Word, né? Escrever um texto no Word. Pô, cara, o Word existe o quê? Há mais de 20 anos? Não sei, dá uma pesquisada. Quando que inventaram o Word? Pô, já faz um tempão. Então, pô, tem certas coisas, cara, que pro professor, né, mais conservador, ficou fácil. Ele já tem aquela coisa pronta, de repente ter que estudar novas técnicas de apresentação e bababá, isso ia dar trabalho. Quer dizer, eu enxergo aí que a parte dos professores também tem que ter uma mudança um pouco radical, sim. Eu acho que a gente também precisa se atualizar, é importante que a gente continue estudando, você entendeu? É importante que a gente saiba aí, você me perguntar alguma coisa, eu saber te dizer umas fontes boas, você entendeu? Nada de ficar pegando coisa no Yahoo Resposta, no Brain, ou sei lá, você entendeu? Buscar fontes um pouco melhores para despertar curiosidade, eu acho que é importante, né? Não adianta a gente ficar professores aí com aquele pensamento aí da década de 80, né? Não rola, cara, não rola, entendeu? Mesmo que se voltar aí depois da pandemia, não vai ter giz agora, a lousa já mudou, é lousa digital e bababá. Cara, se você não quer mudar, melhor você parar, se aposentar, tentar fazer outra coisa. Mas assim, a educação tem que mudar, ela não pode ficar parada, não, entendeu? Eu acho que assim, a nossa escola tem erros? Tem, cara, mas a parte que eu vejo que eu vejo com alegria, cara, é a tentativa da mudança.
a gente não pode negar que eles são ousados, né? São ousados. Ah, de repente você não aprendeu tanto física quanto outro professor, outro aluno de uma outra escola, vamos colocar assim. Mas será que a sua capacidade de avaliar a situação, não vou nem falar em resolver, mas eu digo avaliar, será que não está melhor que a dele? Você entendeu? Então, assim, tem os seus prós e tem os seus contras, né? Para mim, o ponto principal da mudança, né? Realmente, a gente tem que mudar também a formação dos professores. A gente tem que ter uma forte mudança aí para que a gente consiga ir mudando aí gradativamente o modelo escolar que está sendo apresentado. Ô, Duzão, e é o que a gente estava comentando agora há pouco, né? A escola quer preparar os alunos para o futuro, né? Para serem cidadãos no futuro, né? E a internet está presente, ela não vai sumir, sabe? Então não adianta você ficar tentando transformar o aluno num depósito de conhecimento, porque isso que é a internet. E aí a gente pode até tentar entender também porque que os caras copiam, né? Não justificando, porque isso é errado. Mas não é porque é errado que você vai deixar de entender. Se você tá pedindo a informação e na internet tem a informação, o cara vai lá, pega lá e pronto, entendeu? Tanto que isso é uma crítica que eu e o pessoal aqui a gente tem. Saber a informação pela informação, sabe? Saber a fórmula pela fórmula, isso não serve pra nada, porque a informação ela tá ali pra fazer parte da sua compreensão acerca da realidade. O que você quer fazer é ensinar o cara a pensar, a entender as coisas, né? A fórmula você acha lá, mas como que você vai usar a fórmula para descrever aquelas coisas, entendeu? Como que tal coisa se relaciona com tal coisa para você explicar a realidade? Isso que a gente está interessado, né? Então, acho que o papel da escola deveria se tornar esse, ensinar o aluno a aprender. Foi, acho que o Pereira que falou isso agora há pouco, né? Sabe, ensinar o cara onde buscar fonte para estudar coisa, entendeu? Ensinar o cara a lidar com esse mar de informações que ele tem, como filtrar um monte de informação para saber o que é verdade e o que não é. Resolver esses problemas da fake news. Eu acho que isso pode entrar na escola também, né? Ah, é um método científico. Pode entrar. Porque é isso que a gente tem. A gente tem um mar de informações e a gente tem que saber como lidar com esse mar de informações. Sabe, a internet pode se tornar uma forma de facilitar o aprendizado. E ela deve se tornar, na verdade, né? Porque com mais conhecimento, você não vai usar ele para colar na prova e passar. Você vai usar isso para entender como as coisas funcionam, né? Senão você fica preso. Você fica preso no que a gente está agora, né? Uma sociedade que você vai formando um monte de aluno que decora a informação que ele pegou na internet e não usa. Sendo que a gente pode criar um mundo bem melhor, né? Em que você sabe usar a internet, que você sabe tirar a informação de lá, em que você sabe o que é verdade, o que não é. Sabe checar, sabe tirar de boas fontes. Isso é muito importante, né? E deveria estar nas escolas. Então, eu vou colocar duas coisas. O primeiro é em relação às pessoas que vão lá e pegam a resposta rápida para poder resolver aquela situação, né? A impressão que me dá é que, assim, pensar no futuro é só quando dorme, coloca a cabeça na travesseira e começa a pensar no futuro, né? Mas naquele momento ele não pensa no futuro, né? Então, esse é um ponto. Em relação à escola, é como eu falei para você, o papel da escola, talvez a escola está pecando, é que talvez ela não está conseguindo equilibrar, né, os professores que estão entrando, né? Porque o professor também tem uma grande responsabilidade, ou se bobear, a maior responsabilidade dessas mudanças. Uhum. E isso muitas vezes não está acontecendo, né, cara? Então, tem professores assim, tem professores assado, tem professores que conseguem interpretar de um jeito o que a escola pede, né? A gente precisava alinhar mais, assim, o formato, né, dos professores em relação ao pensamento da evolução do conhecimento, né? Porque aí não ia se destoar tanto, né? E, lógico, um negócio tem que ser. Não estou falando que tem que ser padronizado assim a forma como cada um vai, né, apresentar sua aula. Não, eu acho que não, né? Eu acho que tem que ser pluralizado isso daí, cada um tem o seu jeito. Mas, não, entender que tecnologia faz parte do processo e que nós também temos que nos adaptar em como fazer uma boa pergunta, né? Por exemplo, é difícil você montar uma questão teste, entendeu? As pessoas acham que a questão teste é fácil do ponto de vista da correção, né? Você tem uma resposta correta e quatro incorreta.
Só que as 4 incorretas são difíceis de você colocar ela de uma maneira em que você não teste outra habilidade do aluno, né, que é a habilidade da atenção. Né? Você quer tirar o conhecimento do cara através do teste, mas você não monta lá as respostas adequadas para o aluno analisar, ele mata no raciocínio. Aí já elimina três respostas, fica entre duas, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter mais preparo também aí para poder transmitir com segurança a possibilidade de vocês abrirem conhecimento via internet, cara, entendeu? Sem medo de ser feliz e a gente conseguir mostrar aí que existem outros caminhos, né? E tentar, na medida do possível, conscientizar o cara que simplesmente achar a resposta por achar a resposta é você tampar lá o vazamento com chiclete, né, cara? Isso não vai resolver. Exatamente, Edu, é o que você falou. Eu gostei que você trouxe uma solução de curto e uma de longo prazo, né? A questão de melhorar a questão para o cara não matar ela na lógica, né? Na lógica da eliminação mesmo, é importante, mas ela não resolve tudo, né? Porque isso não vai garantir que o cara aprendeu. O que você tem que fazer de verdade para resolver o problema é tentar mostrar pro cara que é importante para ele aprender, sabe? Que tem um motivo para ele estar ali. Que você não tá ali só passando uma matéria que ele nunca mais vai ver na vida. Sabe, que você tá. O professor não é um cara que tá te atrapalhando a passar de ano e ficar em paz. Não, ele é um cara que quer te ajudar a ser uma pessoa melhor, sabe? A ser um cidadão, um cara que entende as coisas, que sabe tomar decisões mais assertivas, sabe? Ele entende por que as coisas estão acontecendo e por isso ele toma as melhores decisões possíveis, né? Não me vem nenhum exemplo agora na cabeça de como você pode resolver problemas usando algum conhecimento da escola, mas eu sei que isso acontece. Muito, na verdade, muito. Porque é quando você sabe o que está acontecendo que você pode fazer a coisa certa, sabe? Uma coisa que talvez eu possa contribuir com relação ao jeito de trabalhar com a tecnologia, né? A gente tem aula de estatística e eu gosto muito da pegada da aula porque, assim, a gente já aprende desde cedo que existem programas né, para computar os dados. Então, tem lá os programas que vão colocar regressão linear, vai fazer tudo direitinho, o desvio padrão, vai fazer as fórmulas. Só que o que a gente aprende em estatística é como essas fórmulas foram pensadas, o que elas querem dizer, como que elas foram feitas. Então, tipo, entender a fórmula para aí sim você conseguir mexer na tecnologia da melhor forma possível. Acho que esse é um dos melhores jeitos que se pode trabalhar com a tecnologia e que, pelo menos em estatística, a gente está aprendendo muito bem, sabe? Eu acho isso adequado mesmo, viu, Enzo? Bem adequado. Eu acho que tem que ser por esse caminho. Porque o duro é eu ensinar você a apertar o botão lá para você colocar os gráficos, colocar os números e você não saber interpretar, né? Porque quem vai ganhar dinheiro, estatística é uma área que dá para ganhar muita grana, você entendeu? Por quê? Porque você contrata um matemático bom lá que vai pegar os dados, ajeitar tudo e o estatístico vai lá, faz a interpretação dos dados, e aí você contrata um monte de pessoas mais humildes para coletar dados na rua, paga lá, sei lá, R$ 50 para o cara fazer uma pesquisa de um questionário com 100 questões ali, e pau, né, cara? Quer dizer, a parte boa tá ali no finalzinho, só que eu não vou precisar de muita gente, né? Uhum. Pode falar, Pereira. Não, eu só queria fazer um comentário sobre o que vocês estavam falando sobre mudanças mesmo, porque um ponto que eu queria levantar aqui é que de nada serve você aprender, aprender, aprender se você não acompanhar as mudanças. Então, por exemplo, muitos pais ainda enxergam a escola como uma instituição em que você coloca o aluno por pouco mais de uma década e de lá ele sai o cidadão ideal, né? Mas na verdade a gente sabe que isso não é verdade porque a todo momento a gente está aprendendo. Todo momento as coisas mudam, então todo momento é importante reforçar a aprendizagem, aprender coisas novas, porque a mudança ela é constante, né? E se a gente não acompanhar ela, não vai adiantar nada você ficar preso ao que você aprendeu no passado só. Sim, sim, sim. Eu acho que essa é fundamental, né, cara? Você sempre tem que estar. Por isso que eu falei para vocês, eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho muita confiança nas matérias que eu ensino, lá, o conhecimento da matemática que eu venho adquirindo. Agora, falar para vocês que eu não, eu continuo, eu parei com tudo, não, eu continuo aprendendo aí. Outro dia eu
discutindo com o Tomita aí uma solução de séries infinitas que vira uma equação de segundo grau, né, cara? Ah, quando que eu vou aplicar isso? Sei lá quando, cara. Talvez quando eu morrer, mas o legal é que eu continuo aprendendo, né, cara? E eu acho que a vantagem que eu tenho e que vocês também estão tendo agora é que vocês estão um pouco mais maduros e certas matérias que entravam com mais dificuldade, agora vocês conseguem aprender com um pouco mais de facilidade, né? Verdade, Duzão. Verdade. O que você falou das séries infinitas aí, isso que é muito da hora, cara. Você estuda porque é sua vontade, entendeu? É claro que tem a galera que estuda por aplicação, eles também são importantes, né? Porque se a gente ficar só no conhecimento pelo conhecimento, a gente não teria o tablet que eu tô usando agora para conversar com vocês, a casa que eu tô abrigado agora, entendeu? Os dois lados são extremamente importantes. Só que entrando um pouquinho no aspecto científico e de pesquisa, a gente vê que é uma coisa desvalorizada. O estudo ele é desvalorizado na nossa sociedade, né? Os pesquisadores aqui no Brasil ganham nada, basicamente. Só que são eles que promovem todo o avanço científico que, se você não for usar agora, você vai usar depois. Por exemplo, o tablet que eu estou usando agora, ele se comunica através de ondas eletromagnéticas. Elas foram descritas no século XIX, quando ninguém imaginava que a gente ia chegar nos tablets, né, nos smartphones. Se não fosse o cara estudando, a gente não chegaria até lá. Só que na época não tinha aplicação, sabe? Então, querendo ou não, a ciência ela é extremamente importante. O conhecimento ele é extremamente importante. Por mais que ele não seja aplicado agora, imediatamente, para você, né? O próprio estudo dos vírus e das vacinas. A vacina saiu tão rápido assim porque já tinha uma base feita, entendeu? Agora você precisou estudar o quê? O vírus e como colocar o vírus na vacina. Mas a base já estava feita. Isso é muito importante, sabe? A ciência, ela se constrói assim, o conhecimento pelo conhecimento. Se vai aplicar ou não, isso aí a gente vê depois, sabe? Não é a preocupação da ciência, é a preocupação da engenharia. E claro, os dois são importantes. Assim, principalmente país pobre, infelizmente, assim, a memória é curta, a memória é rasa, né, não se enxerga esse tipo de desenvolvimento. A gente só olha o produto final, né? O processo não caminha, né? Por isso que a gente, nessa pandemia aí, a gente acabou se tornando aí a vergonha mundial, né? Uhum. Que, porque a gente já tinha, né? Já a gente conseguiu assistir de camarote a pandemia pegando na China, pegando na Itália, pegando na Inglaterra, pegando em tudo quanto é canto aí. E a gente não se posicionou, entendeu? Agora a situação nossa é o seguinte, cara, a gente tá perdendo para os Estados Unidos e para a Índia, né? Assim, mas eu acho vergonhoso, né, cara? Porque, porra, a Índia deve ter o quê? 1 bilhão e, sei lá, 300 milhões? É 1 bilhão e Entendeu? pouco, 1 bilhão e 1, alguma coisa assim mesmo. Então, cara, eu acho, sim, vergonhoso a gente estar no mesmo patamar que eles, cara, se a gente já tá muito mais adiantado em relação a saber o que ia acontecer, né? Então, Com assim, certeza, Duzão. para nós, assim, pensarmos em mudança mesmo, de educação, de atitude, eu diria para você que vai aí mais umas 3 gerações aí, viu? Não dá para acontecer isso tão rápido. Pois é, e outra, a gente tá preso numa situação complicada, né? Porque a gente não tem educação por conta de um governo ruim, mas o governo se mantém ruim porque não tem educação, entendeu? Tem que cortar esse elo de alguma maneira, porque senão a gente fica preso nessa coisa pra sempre, sabe? Assim, vocês falaram que não estão tendo aula de geografia, mas vocês devem acompanhar aí nas notícias que a China está aí voando alto, né? Cresceu 18% nesse período da pandemia e eles investiram fortemente na educação, né? É duro de Uhum. acreditar, é duro porque assim a China é 1 bilhão e 400, deve ter por aí. Cara, a renda per capita deles já é maior que a brasileira, entendeu? Quer dizer, apesar de ter muita gente pobre lá, na hora que eles dividem a riqueza deles está gigantesca. Agora, se vocês olharem lá o milagre da educação que eles fizeram, tanto na China quanto na Coreia, a Coreia também tem um milagre, acho que foi em 1970 que começou. Acho que foi em 70 que a Coreia começou, cara. E aí se tornou um dos tigres asiáticos. Olha só onde que a Coreia tá, cara, em termos de educação. Ela tá entre as 5 melhores do mundo. Você entendeu? Então, assim, é legal a gente ir lá na Finlândia, né, na Coreia, no Japão, olhar o modelo educacional, né?
Só que assim, simplesmente aplicar aquele modelo aqui não dá. Por quê? Porque tem que mudar o comportamento social, né? A sociedade precisa mudar. Você entendeu? Lá, o comportamento deles é diferente do nosso. É aplicável, né? Esse modelo educacional. Mas será que aquele modelo que deu certo na Coreia do Sul, na China, no Japão, daria certo aqui? Não sei, cara. Eu vejo que a atitude de alunos e professores são totalmente diferentes, da família também é diferente. Infelizmente, aqui, por exemplo, você pega muita escola particular, cara, que parece um depósito em que os pais vão lá e falam, bom, deixa eu me livrar do meu filho que está dando muito trabalho. Né? Ele não participa efetivamente do processo da educação. E é como eu falei, né? A educação tem que ter um laço com a família, né? E a educação tem que ser uma mão de duas vias, né? Entre escola e família. E não é assim. A partir do momento que eu jogo o meu filho na escola, o problema do aluno é da escola. É duro isso. Ô, Duzão, e sem falar do pai que participa, mas pra atrapalhar. Que vai reclamar com o professor porque o filho tirou nota baixa. E falar que o filho tem que passar e que o professor não tá ensinando direito e que ele paga o salário do professor. Sabe, isso é. Eu nunca passei por isso porque eu nunca fui de escola particular, mas eu já ouvi dizer que isso acontece muito, cara. E se isso realmente acontecer, é uma coisa muito triste. Deixa eu dizer, no mínimo. É, infelizmente, né, tem esse lado aí, né? Porque a nossa profissão não é uma das mais valorizadas aí no país, isso vocês podem ter certeza. Mas Por isso é do jeito que é. países ricos, quem viram professores são os alunos mais experts, né? Agora, país pobre não, cara, é quem sobrou que vai dar aula, então é complicado, né? É mais ou menos assim. Pois é. Gente, agora se vocês me permitem, eu queria passar um pouquinho de tema, falar sobre a questão das provas e das avaliações, tudo bem? Pra mim, tudo bem, mano. Então, achei legal colocar essa parte das provas na parte do Duzão, cara, justamente porque a gente já conversou bastante sobre isso antes de debate, né? Sobre a questão das provas não medirem efetivamente o conhecimento da pessoa. Entra basicamente no que a gente falou na parte da decoreba, né? O cara pode decorar um monte de coisa e passar. E que por isso a prova não seria a melhor maneira de você avaliar o conhecimento, né? E aí você teria outras maneiras. Só que ao mesmo tempo a gente tem que parar pra pensar se ela é realmente tão ruim assim quanto a gente acaba discutindo, né? Eu queria trazer um pouco dessa discussão com vocês, e principalmente falei do Edu aqui, porque na matemática é meio difícil você avaliar de outra maneira que não seja pelo raciocínio, né? Pela questão de resolução dos problemas que estão na prova, sabe? É mais complicado você falar de um trabalho de matemática até onde eu conheço. Por isso que o Duzão tá aqui para falar justamente sobre esse tópico, né? Porque falar isso com um professor de humanas seria muito mais tranquilo, né? Vocês têm outras maneiras de trabalhar ciências humanas que não seja uma prova. Agora e para ciências exatas? Acho que a física ainda vai, né? Química, você pode fazer o que a Raíssa fez lá no nono ano, alguns trabalhos práticos, né, de separação de misturas que a gente fez, ou fazer alguma prova de física experimental, agora matemática, cara. O que você tem a dizer, Duzão? Para falar a verdade, assim, parando para analisar, eu fico triste pelo seguinte, porque o cursinho ele existe, cara, e existe porque fracassou a escola. Você entendeu? A escola fracassou. Eu acho que talvez nesse sentido, talvez aquele processo americano seria um pouco mais interessante do ponto de vista de selecionar os alunos que são mais aplicados, os notáveis e tal, através de uma avaliação, na minha opinião, tinha que ter um nivelamento escolar e você a ser avaliado, sei lá, do Fundamental 2, a partir do oitavo ano, até o terceiro, entendeu? Por quê? Porque eu acho que o processo de educação realmente é um processo. Ele não pode ser instantâneo. O cara faz um ano de cursinho, tudo bem que o cara é inteligente, papapá, papapá, né? Vagabundeou, fez, sei lá, nada durante todo o ensino médio, aí chega lá, um cara notável que tem uma capacidade de memória um pouco acima da média, pá, em um ano vai lá e resolve e entra, né? Então, assim, nesse sentido, cara, a gente tem que tomar cuidado, né? As provas de vestibulares mais conceituadas, ela tem aí um grau de exigência um pouquinho maior. É o caso da FUVEST, é o caso da Unicamp, é o caso da Unesp, né? Mas eu acho que ainda está faltando, na minha opinião,
a própria FUVEST, Unicamp e Unesp terem uma reunião ou conversarem com alguma órgão responsável pelo ensino do ciclo básico ao ciclo médio, para que a coisa tenha uma certa coerência aí, né? Porque de repente você fazer uma prova muito difícil não significa que você está escolhendo os melhores, né? Se você fizer uma prova muito fácil, também você também não está valorizando muito, né? De repente, algum aluno um pouco mais notável. Então, eu acredito que existem aí a falha também nas duas pontas aí, cara, tanto de quem está fazendo a prova, como das escolas que estão preparando o aluno, né? Muitas particulares, por exemplo, usam como uma maneira de atrair o aluno, né, o índice de aprovação no vestibular da FUVEST, mas sei lá, quem falou que a FUVEST talvez, né, é o melhor modelo de prova, né? Por quê? Porque colocou uma questão difícil, né? De repente nem é, né? Acho que do ponto de, assim, eu, né, no meu ver, assim, eu enxergaria aí que a prova da Unesp, assim, seria uma prova até um pouco mais interessante, porque ela tem aí um grau de exigência, ela não chega ao extremo, né? E ela consegue exatamente, de repente, cobrar aquilo que algumas boas escolas estão ensinando, né? Que eu acho que isso é importante. Porque pergunta de rodapé de livro, cara, já acho bobagem fazer esse tipo de pergunta. E aí você não tá, sabe, medindo conhecimento, está medindo memória do cara, essas coisas aí, né? Então, não sei. Eu tenho algumas ressalvas aí em relação a esses modelos aí tradicionais aí. Passei pela prova da FUVEST 2 vezes, tal. Peguei 2 modelos de prova diferentes. Eu não sou da época do Enem, não tinha cota, não tinha nada. Também não tinha tanta faculdade assim, né? Hoje não, a gente tem várias faculdades, vocês vão poder fazer faculdade à distância. É importante olhar aí qual é o caminho que vocês vão querer seguir, qual a instituição que vocês vão seguir. Eu acho que isso é importante. Concordo com quase tudo que você disse, Eduzão. Acho que sobre esse negócio mais da avaliação mesmo, eu vou tomar como exemplo aqui as universidades americanas, mas, pô, eles são a referência mundial, né? Você pega as melhores universidades no mundo, a maioria tá lá nos Estados Unidos, principalmente. Porque, meu, a avaliação que eles usam para admissão dos alunos é bem diferenciada. Eles pegam, se eu não me engano, não só as provas, né, que você tem que ir lá fazer os cálculos e tudo mais para passar, mas você tem também que mandar carta de recomendação, se eu não me engano. Você tem que fazer umas redações sobre os seus interesses, o que que você fez no teu bairro que contribuiu, o que que você gostava na sua vida que você fazia de diferente, no que você se interessava. Então ele busca sempre não só essa parte de conhecimento, mas também de quem você é. E Sim. essa parte eu acho muito importante. Esse lance aí do trabalho social, que é o que quem faz isso é a Academia do Barro Branco, né, cara? Que é a pesquisa a respeito da sua pessoa. Eu acho, por isso que eu falei para vocês, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de avaliação. Por quê? Cara, se você for olhar, a USP, a Unicamp e a Unesp é uma faculdade para pessoas privilegiadas aí na área da educação. Pessoas que poderiam mudar a situação desse país não vão mudar. Por quê? Porque lá cria-se máquinas de pessoas capazes de ganhar muita grana, o individualismo cresce e cada vez mais a desigualdade vai aumentando, né? Eu, ó, não sou socialista e nem comunista, tá? Mas eu só acho que, né, você pega lá os grandes caras da medicina da USP, tal, tá? Um ou outro tem uma colaboração muito grande social. Mas uma boa parte deles vão acabar ficando milionário lá e cada um vai cuidar da sua família, papapá. Eu acho que nesse sentido é um pouco ruim, né? Por isso que eu acho que era importante ter essa avaliação que você colocou, Enzo. A gente podia colocar isso aí também, você entendeu? Porque aí, assim, eu apesar de ser do cursinho, né, o cursinho para mim é um câncer. Por quê? Porque o cursinho é exatamente o remédio daquele aluno que muitas vezes não teve uma educação boa por N motivos, ou
também daqueles alunos que realmente levaram, né, no carnaval toda a formação escolar. É uma pena. O que você falou sobre a elaboração das questões, eu acho que uma das diferenças das provas boas tá aí, né, cara? Porque você cobrar um monte de exercício mecânico entra exatamente naquela questão da decoreba. A decoreba ela é a resposta para esses exercícios mecânicos. De novo, não justificando, mas sim compreendendo, né? Então você usa fórmulas, você só troca a posição das letras, né? Em vez de você falar que F é igual a MA, você fala que A é igual a F sobre M e manda um monte de exercício assim, cara. Então, essa prova realmente não é de conhecimento. Mas agora quando você pega aquela questão mais elaborada, que você coloca, primeiro, contextualiza, conta uma história, deixa implícito o que significa o acontecimento da questão, né? E como que o cara vai tirar um conhecimento lá de trás para poder resolver isso. Por exemplo, acho que uma questão que a gente fez ano passado de física, ela era de dinâmica. E aí, o que normalmente que a gente pensa, né? Pronto, a gente acabou de estudar a parte de cinemática, acabou a cinemática, sabe? Sorvetão, Torricelli, tudo isso fica pra trás. Vamos estudar agora só os vetores. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Os alunos pensam, né? Porque mudou o nome, não uso mais nada. Só que Sim, não, né? Mecânica, ela se divide em cinemática e dinâmica. Na verdade, é um estudo da mesma coisa. Então era um sim, exercício que a gente tinha que fazer o estudo das forças que atuavam num bloco quando um trem ele freava e depois você tinha que calcular a velocidade que ele chegava no final, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então você precisava descobrir qual que era a força resultante para achar a aceleração, para ir colocar na fórmula de Torricelli para resolver a questão. Me pergunta se alguém sim. acertou a questão, É, porque a gente, então, é, né? as pessoas ficam muito presas aí à formulinha, né? A FUVEST é dura nesse sentido, porque ela pegou e ensinou essa parte da dinâmica, toda a escola ensinou, e aí de repente ela coloca uma questão lá que tem uma toalha sobre a mesa, né? E uma parte da toalha tá caindo, né? E ele quer saber qual é o mínimo da toalha que tem que ficar para a toalha não escorregar totalmente, né? Aí, sei lá, o cara dá a formulinha para você, peso é igual a massa vezes a gravidade, entendeu? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Beleza, você tem todas as formulinhas lá. Mas se você não tiver o conceito de que quem está segurando aquela desgraça é a força de atrito, né? E é por isso que ela não vai escorregar e papapá, você entendeu? Então, assim, tem esse lado aí. Né, a parte de como é exigido o conhecimento. Nesse sentido, cara, a prova da FUVEST, Unicamp e Unesp, elas são boas. Por quê? Porque elas assim não ferem, né, a parte do conhecimento, né, e montam aí, de certo modo, a prova com um grau de responsabilidade muito grande. Mas também tem aí, por isso que eu falei para vocês, né? A educação em si, teoricamente, cara, ela é mesmo uma particular, cara, ela tinha que ter um limite X de lucro. Porque senão o que acontece, cara? Tem muitas provas que vocês vão olhar aí, cara, que, pô, cara, você escreve uma redaçãozinha para Gisele Bündchen e já tem a sua vaga garantida. Como assim, cara? Escrever uma redação para Gisele Bündchen? Qual é o sentido disso daí? Você entendeu? É captar dinheiro? Você entendeu? Então, assim, eu iria até além, né? Eu acho que as provas, no geral, né, das faculdades tinham que estar niveladas de uma maneira um pouco mais igualitárias, assim, não podia ser tão diferenciado, não. Tinha que estar tendo um mesmo nível de exigência, né? Porque senão eu sou obrigado a escutar aquela frase lá, né, que muitos alunos, né, falam, né? Não sei se é para justificar alguma coisa, mas quem faz a faculdade é o aluno. Fato, quem faz a faculdade é o aluno. Só que se você entra na faculdade muito ruim, cara, acho que nem o próprio aluno bom consegue, né, ter essa transformação tão imediata. Ah, mas eu conheço um amigo lá que conseguiu. Aí é notório saber, cara, não tem como, cara, entendeu? A exceção não pode ser a regra, né? A mesma coisa o Joesley, né? Você acha que todo mundo vai ser igual o Joesley porque estudou? O Joesley nem estudou, cara, fez ensino médio e ele é esse cara extremamente capacitado. Quantas pessoas a gente vai conseguir produzir com conhecimento igual dele aí que ele foi adquirindo aí durante o tempo sem ter a formação acadêmica? Então, eu diria que as faculdades que têm essa intenção de formar boas pessoas também tem que ter um nível de qualidade de seleção um pouco melhor, né? Não dá para ser uma coisa assim tão jogada, assim, simplista, só pensando no ponto de vista econômico.
E a educação de base tem que estar lá, hein, Edu? Já deixa eu falar, Pereira. A educação de base tem que estar lá, para que todo mundo tenha capacidade de acessar uma faculdade dessa, né? Para que não fique só pro cara que tem dinheiro para bancar uma escola boa, pro filho entrar nessa faculdade e entrar nos mesmos problemas que a gente já debateu aqui, né? O cara tem dinheiro, consegue entrar na faculdade boa, continua rico e o pobre que estudou na escola pública nem faculdade faz, se é que vai terminar o ensino médio ou fundamental. Sim. Sobre as provas que vocês estavam falando, eu acho que o real problema da aplicação de provas é muitas vezes a importância que as escolas dão para ela em relação às outras entregas dos alunos. Então, por exemplo, às vezes você passa um trimestre inteiro desenvolvendo um trabalho que para você foi muito produtivo e ele é menos valorizado do que uma prova de 5 questões, por exemplo. Eu acho que é importante sim um método de avaliação de provas, método de avaliação de provas, desde que ele seja muito bem montado, como vocês bem apontaram aí. Porém, considerando, por exemplo, o ensino de direito, o aluno que consegue decorar todas as normas e princípios e aplicar na hora da prova, pode ser que na hora que ele vá precisar utilizar, por exemplo, na argumentação, ele não saiba desenvolver porque ele está muito acostumado na teoria ali, na resposta, na escrita, etc. E às vezes você fugir disso é importante para capacitar o aluno realmente na vida real, porque apesar da gente aplicar os conceitos que a gente coloca na prova na vida real, não vai ser uma prova que a gente vai fazer que vai garantir o nosso trabalho, por exemplo. Aí tem duas vertentes aqui. Uma parte eu concordo com você, né? Porque eu acho que tem que ter aí a prática para você colocar. Mas por outro lado, também a própria faculdade tem que ter essa mudança, viu, Pereira? Porque eu vejo a USP assim, né? O curso de economia da USP, por exemplo, né? Ela é extremamente conservadora, muito, né? De caráter histórico, filosófico, tal. Cara, só que você não vai entrar na empresa e ficar filosofando, né, cara? Então, talvez de repente aquele modelo que a GV está colocando, né, de economia, né, o problema é o preço, né, mais de 5 pau ou 5 pau, não sei, que é uma coisa mais, né, aplicada, mercadológico, tal. Aí sim gera um pouco de interesse, né, cara? Porque, pô, é legal saber história, é importante saber história, mas ficar discutindo lá a economia de Adam Smith, de não sei quem, bababá, bababá, ficar um trimestre lá ou um semestre discutindo coisas assim muito. Eu não sei se esse é o grande caminho. Eu acho que a gente tem que estudar a história, né, o passado, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no presente e a gente, né, tentar, na medida do possível, errar menos no futuro. Mas eu acho que a gente poderia ter abordagens assim um pouco menos filosófico. Eu acho que poderia ser, do ponto de vista da aplicação daquela época, aqueles conceitos não só como uma simples história, mas sim de uma maneira aplicada, mostrando aqueles resultados como, né, que seriam incompatíveis nesse momento de hoje ou no momento futuro. Né? Então, assim, a faculdade precisa mudar também, viu? A USP, nesse sentido aí, ela vai ter que repensar também, cara. Porque a grande vantagem que a USP tem em relação às outras faculdades hoje, eu só enxergo que é o modelo de seleção. Aí você fala, mas a seleção não é boa, mas é uma seleção dura. Então faz com que, na maioria dos alunos que entram, são alunos com uma qualidade, pelo menos ou na média, um pouquinho acima da média, né? Então eles acabam se tornando autodidatas, eles são diferenciais aí para o prosseguimento aí de surgimento aí de novas frentes de trabalho, né? Coisa que de repente uma faculdade mais simplista de repente não consegue produzir tanto, por quê? Porque o aluno que foi selecionado com conhecimento um pouquinho mais raso, né? Então, de repente, ele não tem aí tanto sagacidade aí para poder buscar aí caminhos assim arrojados. Ô, Duzão, o que você falou agora Hum, da parte de economia? Eu achei muito legal, cara. Eu acho que ela entra justamente na questão que a gente tá falando agora, um pouco de ciência pura e engenharia.
Eu acho que as duas partes são importantes. Essa parte mais filosófica e mais pura, ela cai exatamente naquela questão da ciência. O cara tá estudando a parte do Adam Smith lá atrás, porque economia é isso, né? Tem hora que você vai pro liberalismo, depois você vai pro Keynes, depois quando um quebra você vai pro outro, entendeu? Você fica sempre alterando os modelos. Os modelos não funcionam para sempre. Então essa parte teórica de criação de sistemas, de pensamento, ela é muito importante. E, consequentemente, vai servir como base para a galera que estuda a economia atual, mas da GV, né, que você falou agora. Que o cara tá tentando entender o que está acontecendo no mercado agora, tá tendo uma formação mais para economia, macroeconomia, esse tipo de coisa, né? Não a parte mais teórica. Então eu acho que entra um pouco nessa questão de ciência pura e ciência aplicada. Porque os dois conhecimentos são muito importantes, eu acho. Não, então, Edu, eu também acho, mas assim, o que eu acho é que você não pode bater só de um lado só. Você Com entendeu? certeza, isso é verdade. Porque assim, eu sou favorável de que o aluno tem que aprender a teoria. Você entendeu? Só que eu acho que o aluno também tem que enxergar isso sendo aplicado. Então você não pode, na minha opinião, colocar um curso só de caráter filosófico e manter ele dessa maneira. É lógico que um aluno da USP saindo de economia, ele vai ter um bom desempenho no mercado, né? Só que a prática, de repente, dele vai ser muito mais dolorosa do que o cara que vai sair da prática da GB. E a GB não deixou de ensinar a parte teórica para eles ou a parte um pouco mais filosófica. Só que a GB, por exemplo, o modelo de formação deles é aquele modelo canadense lá, né? E ele joga a maneira invertida, ele dá a situação, o problema, o aluno vai ter que resolver, entendeu? Já não é aquela situação passiva, que é o modelo da USP ainda, né? O professor fala, né? A bunda dele olha para você e ele fica na lousa, pá, 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 entendeu? Entendeu, não entendeu, o problema é teu. Aí você tem a biblioteca para você aprender. É simples assim, cara, entendeu? Você tem razão, Duzão. Eu acho que isso é muito importante, cara. Eu acho que é bom você ter o foco na parte teórica e na parte prática, mas você sempre tem que deixar um ganchinho pro cara crescer, entendeu? O cara quer fazer engenharia, mas você não pode deixar de dar a ciência pura para ele, um pouco da ciência pura, porque ele não vai usar, sabe? Você não pode chegar no engenheiro e falar assim, não, tá aqui a tábua de integral, você não precisa saber o que significa integral, você só precisa usar os valores que estão aqui. O cara vai sair derrubando prédio, né, mano? Não vai saber o que tá fazendo. Só que do mesmo jeito você também não pode chegar na faculdade de física e falar, não, cara, só cálculo delta S aí, esquece que isso aí aplica em tal coisa, porque é aí que você começa a fechar os horizontes, né? Isso é bastante importante. E essa questão que você falou também dos modelos, eu também acho que dá para dar uma equilibrada. Porque se fica só o aluno resolvendo o problema toda hora, não sei se o professor trabalha muito, sabe? Se ele pode dar toda a assistência que ele tem com conhecimento para o aluno. Eu acho que tem que ter um equilíbrio também dos dois, sabe? De um modelo mais passivo com um modelo mais ativo do aluno. O que você acha? Então, eu assim, eu não entendo muito, né, cara? Eu vejo que isso vem acontecendo, por exemplo, no Canadá, em alguns países vem acontecendo. É que eu acredito que lá, eu acho que está muito mais fundamentalizado, assim, dentro da cabeça da formação dos alunos, que o professor ele tem um papel de catalisador aí em alguns processos, né, cara? Ele não é só um reprodutor de informação, né? Eu acho que ele tem uma participação grande, sim, dentro de um projeto, assim. Eu acho que nesse sentido é bem mais interessante o trabalho do professor, né? E, cara, eu, por exemplo, dando aula, cara, qual é a parte mais divertida da aula? Cara? A parte divertida da aula é quando os alunos entram dentro da discussão da questão, né? Seja ela simples ou seja ela mais complicada, essa é a parte bacana, né? Então, eu acredito que o professor, por exemplo, da GV, que já é um cara extremamente conceituado e tal, na hora a aula do cara, eu acho que deve ser a maior aula de qualquer universidade aqui no Brasil, deve estar em torno de 250 a 300 reais uma aula, né? Então, eu acredito que não deva ser aí qualquer cara, não, é cara que tenha uma boa capacidade de se envolver junto com os alunos aí. É que aqui, né, para nosso grau, para fundamental e médio, fica aquela coisa meio varzeada, né? Por isso que eu falei para você, isso vem da responsabilidade do próprio professor, né, cara? O professor solta o livro para vocês lá, desliga lá e faz o quê? Nada, né? Pô, qual a contribuição que o cara deu aí? Né? Eu acho que o que é legal é justamente isso, né? A discussão, né? E vocês não obrigatoriamente têm que falar, não, eu concordo com você, professor. Não, eu não concordo com você, e ponto final. Essa é a parte boa. Você pode falar não, Exatamente. né?
Eu acho que isso é o que faz a gente evoluir, minha opinião. Exatamente, Duzão, concordo com você. Por isso que a gente chamou o Sidney para debater com a gente também. Espero que saia logo logo o debate e o vídeo, porque ele fez É. uma metodologia dessa no nosso nono ano. Ele chegou e falou assim, galera, ó, tá aqui o tema. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e montem um conteúdo explicando esse tema, né? A gente foi lá, É. sentou, fez a pesquisa e desenvolveu um conteúdo novo em cima do tema. E ele foi lá e ajudou a gente a fazer isso, entendeu? Ele deu esse trabalho de assistência com o conhecimento que ele já tinha. Isso é incrível, foi incrível. Sabe, foi a matéria de gestão que eu mais gostei que eu tive na escola inteira, de longe, assim, sabe? Foi muito legal a metodologia dele. E é essa a Mais metodologia da gente. legal. Não, pode seguir. Edu. É, eu já deixo você falar, Pereira, rapidão. E isso é muito importante, cara. Só que ao mesmo tempo também, eu acho que a gente não pode perder essa base do professor passando o conteúdo. Porque os alunos precisam partir de um começo, né? Eles precisam partir de um canto. Então o professor ele vai lá, ensina a matéria base, ensina o aluno como aprender aquela matéria, né? Ah, você pode pegar de tal site, você pode pegar de tal livro, qualquer coisa você vem aqui e me ajuda, e pede me ajuda no caso, né? E eu vou estar aqui para te ajudar. E essa questão dos projetos também é sensacional, Duzão. Isso que eu tô mais ansioso para ver como é que é na faculdade, sabe? Esse negócio de tipo, eu vou entrar com um projeto de pesquisa, vou focar em tal tema e o que eu precisar, eu pego a cadeira na faculdade, estudo, converso com tal pessoa que eu sei que ele vai me ajudar, sabe? Vou buscando o conhecimento que eu preciso para desenvolver meu projeto. E o cara vai me dar assistência. Isso eu tô doido para ver como é que é. Pode falar aí, Pereira. Não, eu só ia fazer um comentário mesmo que o mais legal é que eu fiz o trabalho junto com o Edu, né, esse trabalho do Sidney. A gente não era muito interessado na matéria, nunca foi uma das nossas aulas preferidas e mesmo assim foi um dos melhores trabalhos que, pelo menos, eu já fiz na escola, pelo menos. Eu tenho memórias muito boas dele e eu sinto que eu aprendi bastante com ele, mesmo não sendo algo que me interessasse muito, para ver como essa metodologia pode acabar atraindo alguns alunos, né? Então, por isso que eu falei para vocês, né? Dentro da escola a gente tem vários tipos de pessoas, mas são pessoas que, né, não desmerecendo quem está tentando dar aula e tal, mas são pessoas que têm uma certa experiência, tal, né? Conseguem fazer esse link com o aluno, tal. Então, eu acho puta importante o papel do Sidney, né? Do professor lá de varejo, a outra menina que entrou, né? Graças a Deus, ela se deu muito bem nesse link aí de poder tentar ajudar vocês, entendeu? Então, assim, por que que eu acho legal para esses professores? Porque a vaidade, né, tá de lado, você entendeu? Eu acho que o processo bacana é a gente estar junto com vocês e enxergando, né, junto com vocês as dificuldades e aonde a gente pode auxiliar aí para tentar melhorar essa capacidade aí de vocês, né? Espero, né, no futuro que a gente realmente consiga encontrar esse caminho. Então, sobre isso daí que vocês estão falando, gostei muito dessa pegada porque, por exemplo, é o que a gente estava discutindo sobre permitir com que o aluno pense e desenvolva ideia, é muito desse projeto que o Sidney chegou a passar para a gente, porque ele dá um tema e fala, rapaziada, pensa aí, vocês vão buscar artigos, vocês vão é, pensar sobre esse assunto e aí depois vocês trazem as conclusões e as ideias que vocês desenvolveram a partir disso. E aí depois a gente conversa. E eu acho que essa liberdade é o que poucas escolas dão hoje em dia, né? E que é muito necessária para o desenvolvimento do aluno. Porque se você chega e dá a matéria logo de cara, isso daí matérias mais que permitem um pouco mais de pensar, como humanas, enfim. E você dá a matéria e aí já dá uma prova logo em seguida, você não permite com que o aluno passe para você a interpretação dele sobre isso. E aí você não tem o retorno da outra parte que está ouvindo você. Eu acho que essa parte também é muito importante, o feedback do aluno, aquilo que você está dando e também a percepção dele sobre a matéria. O que que o aluno, às vezes o que o aluno pensa não é o que você pensa. Acho que ter essa percepção da outra parte é crucial, assim, para você tratar o público da melhor forma possível, né? Isso. Essa é uma parte bacana pelo seguinte, né, cara? É como eu te falei para você. O exercício da humildade é sempre importante, porque a gente sempre está aprendendo, né? A vantagem que eu tenho na área de exatas é que
assim, quando a gente está discutindo muito assuntos, né, ou resolvendo algum tipo de exercício, né, a área da experiência para exatas não é tão grande assim, então acaba não tendo eu não consigo ter a percepção, né, é uma pena, de mais alunos conseguirem debater comigo ou tentando justificar algum erro, por exemplo, ou algum acerto, né. Na área de humanas eu vejo isso um pouco mais complicado. Por quê? Porque aí o tema fica muito aberto, né? Então eu diria aí que o professor da área de humanidades, ele tem que ter uma mente muito mais aberta do que eu da área de exatas. Por quê? Porque o tema dele é aberto, não é um tema fechado, né? O meu 2 é igual a 2, cara. 2 não é igual a 3, cara, entendeu? Para você Uhum. conseguir provar isso, você tem que mostrar isso por A mais B. A lógica. Agora, cara, você chegar e discutir, o comunismo foi melhor que o capitalismo, foi melhor que o socialismo, aí, meu amigo, é um debate que fica aberto e cada um vai defender aí da melhor maneira possível, né? Cabe aí ao orador aí. Então, assim, certas áreas, né, cabem muitas discussões. Cabe mais liberdade. Exatas, é como eu falei, cabe a liberdade. Só que para você discutir, você vai ter que saber um pouco mais a respeito, né, do assunto. Né? Uhum. Até para produção de material, tá? Só para vocês terem uma ideia. Produzir material de exatas, né, tem um grau de dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque para escrever as equações, desenhar e bababá, é muito complicado, turma, muito complicado. E outra coisa, só título de curiosidade. Abra o manual da FUVEST do ano passado e olha a programação de matemática e das outras disciplinas. Por isso que eu sempre falo para os alunos, valorize o ensino médio, cara. A quantidade de coisa, cara, é absurdo. É grande a dar de pau. Vai ser Arri- puxado, né? Eu arrisco a dizer aí que deve ser a maior área da ciência aí, cara. Acho que não tem uma ciência que tenha mais grau de exigência do que a própria matemática. Ô, Duzão, o que você Hum, falou da criação de material, cara, eu achei muito interessante, porque isso é um negócio que eu percebo mesmo. O fato das ciências exatas serem exatas, né, é que você vai medir as coisas do jeito que elas são, sabe? Não tem, não abre espaço para você ter discussão interpretativa, mas tipo interpretação em cima da matemática, porque é exato. Mas abre espaço para você falar de muita coisa e ter muita discussão, sim, eu acho, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava no sétimo ano, eu não entrava na minha cabeça por que você podia multiplicar cruzado, cara. Na proporção. Porque eu não tinha entendido o que significava aquele negócio, entendeu? Então eu acho que nesse momento entra, assim, uma discussão de se você explicar que o que você está fazendo na verdade é resolvendo uma equação. Ou, por exemplo, por que somar equações é um negócio válido, sabe? Por que na física o ΔS é a área embaixo do gráfico? Esses negócios, tipo, que não fica muito explicado, eu acho que eles abrem espaço para discussão, sim. Eu acho que isso que é muito legal. O problema é o que você falou. Exige um conhecimento, né? Exige você aprofundar no tema, na matéria. Não é tão simples assim. Você tem que ter uma pegada teórica, né? Pra poder falar dessas coisas. então, Então Du, é um mas pouco eu mais não difícil. era. Não era nem a. Quando eu falo em discussão, não era nem nesse aspecto, não. Esse aspecto é normal, dá para, né, conversar e discutir. Né? E o professor tem que ter a boa vontade de, se o aluno não entendeu 20 vezes, ele tentar arrumar alguma maneira de fazer esse cara entender, né? Por isso que você pode ver assim, né? Dentro do material tá extremamente colorido, tal, porque eu tô tentando usar até a técnica da cor, né? Usar coisas mais lúdicas, tal, para tentar associar uma coisa com a outra. Essa é a Uhum. ideia. Pode ser que eu tenha errado aí a mão aí com algumas cores, mas a intenção era essa. Nesse sentido, eu acho que cabe muita discussão. Mas eu digo do ponto de vista de se falar assim, isso serve, isso não serve. Isso é legal, isso não é legal, entendeu? Nesse Uhum. sentido, cara, a discussão da matemática ela é mais truncada, né, cara? Deus, os alunos detestam aprender radiciação, potenciação, aí você coloca aqueles exercícios de fatoração um pouco mais sofisticado, o cara fica puto da vida. Ele não consegue entender, cara, que esse é o degrau do conhecimento. Você entendeu? Eu preciso aprender potência, raiz, para quê? Para chegar na parte de exponencial e logaritmo, que é muito mais aplicado na área de negócios. Eu preciso de fatoração para quê? Para quando eu chegar em polinômios lá no terceiro ano, entendeu? Quer dizer, é nesse sentido que às vezes é complicado discutir algumas coisas com os alunos que eles não, né, eles não conseguem, né, e com certeza, como não viram, não conseguem enxergar coisas lá na frente.
Não cabe essa discussão, você entendeu? Verdade. Só que na maioria das vezes eles nem sabem que isso aí é a alfabetização da matemática, né? Uma fatura. Se o cara passa 9 anos do ensino fundamental dele se alfabetizando na matemática. Eu lembro que a Lisete falava bastante isso pra gente, que a gente não sabe nada, cara. Até o nono ano você tá aprendendo a falar, basicamente, em matemática. Até o ensino médio também, na verdade, algumas coisas, né? Porque, por exemplo, uma matemática de verdade é o quê? Um cálculo, uma álgebra linear, uns negócios desses, sabe? Análise real é um negócio desse que é matemática mesmo. Isso que explica, na verdade, as coisas, né? É cálculo que explica as equações da física, não é uma coisinha de ensino médio. Com coisinha de ensino médio, se a gente fosse parar no ensino médio, o máximo que a gente chega é o quê? S é igual a VT. Sabe? A gente não chega nenhum no sorvetão sem cálculo. Então, mas você sabe que é por isso que eu falei para você, né? Por que que olha lá a programação, é gigante. Por quê? Porque é uma alfabetização mesmo, é verdade. Por isso que tem que E tá ser tudo valorizado o ligado, né? ensino. O ensino médio tem que ser valorizado por causa disso. Olha o tamanho dela, cara. Gigante. Uhum. É gigante o negócio, né? Mas é como eu falei, né? A discussão cabe a partir do momento que você não entendeu. Agora, discutir o assunto por discutir, não dá para discutir. É diferente da área de humanidades, né? O, Verdade. o Mas, assunto, o assunto tá lá é porque tem algum motivo que ele está sendo ensinado, né? Não está uhum. sendo só colocado por vaidade, né? Vou ensinar por vaidade. Porque, por exemplo, o número complexo, ela não tem não consigo mostrar uma aplicação direta para vocês. Mas eu preciso da ferramenta de complexo para resolver polinômio. Por quê? Porque tem um lance das raízes complexas, entendeu? Como é que eu vou explicar para vocês que tem polinômios, cara, que não tem raízes reais? Aí você fala, pô, mas o que, que significa isso? Significa que esses gráficos estão flutuando, cara. Você entendeu? Tá flutuando, ele não corta o eixo X. Aí você vai falar pro cara como? Que não existe nada? Não, existem raízes complexas, né? Existe alguma coisa. Só que a gente abre mão disso daí, por quê? Porque de repente no mundo dos negócios, em algum momento ele vai ter aí um toque aí na parte do eixo X e vai ter alguma raiz real ali, né? Uhum. Basicamente isso. Só que eu acho que a gente nunca pode deixar de, pelo menos, lançar a pontinha, viu, Duzão? Falar assim, não, ó, pera aí, tem raiz sim, sempre tem. Aí o cara pergunta, por que A? Estuda um negócio chamado número complexo. Ah, fica aqui depois da aula que eu te explico, sabe? Eu acho que a gente nunca pode deixar essa brecha, sabe? Nunca. Eu acho que isso é muito importante pra chamar atenção, pra mostrar que as. Porque o que a gente quer passar é conhecimento, não que vai aplicar no mundo da gestão, sabe? Isso que é mágico no conhecimento. Isso que me chama bastante atenção e é por isso que eu gosto tanto da profissão de professor. Então, mas aí tem um lado aí, né? Isso é realmente pessoal. Aí não tem como, cara. Eu, por exemplo, fico sempre instigado a instigar o aluno, né? Então, sempre É. tem aí, sempre tem aí os novos discípulos que vão aparecendo ano a ano aí, cara. E eu, sempre que possível, eu consigo explanar um pouquinho mais, eu acabo explanando aí, né? O terceiro ano teve um dia que acho que a gente ficou conversando até quase 10 horas da noite aí. Então, assim, é bacana. Os alunos que estão me conhecendo agora ainda, né? Ou me odeiam, ou estão deslumbrados, ou sei lá, ou mais ou menos, mas assim, eu tento sempre, de alguma maneira, tentar despertar aí algum interesse aí pela área numérica aí. Isso pode ter certeza que eu não perdi, não, Du. A parte que eu Ah, mais, jamais, Duzão. a parte que eu Boa mais parte do gosto, que. É. Boa parte do que a gente é hoje é por você, viu, Duzão? De verdade, cara. a parte que eu mais gosto ainda é da aula, cara, por incrível que pareça. É, e isso que é legal, cara. O conhecimento pelo conhecimento. Que você falou antes da gente entrar aqui, né? Estudar por estudar, porque vaidade não interessa, cara. Tanto que a vaidade ela atrapalha tanto que ela entra num problema do que o Enzo falou agora há pouco, né, cara? Onde que um professor vaidoso vai querer ouvir o que o aluno tem a dizer sobre a aula dele? Por isso que a gente cai na maioria das vezes, quando o professor normalmente quando ele pergunta se alguém gostou do trabalho ou não, de alguma coisa, ele tá fazendo isso por vaidade. Porque ele sabe que ninguém vai falar que não gostou. Nenhum dos professores dá essa abertura, sabe? Isso é uma coisa que prejudica bastante as coisas, porque o que o Enzo falou do feedback é meio tópico, né? Normalmente os alunos não vão falar que não gostaram, não vão discordar, e isso é um negócio que tem que ser vencido, o que a gente falou lá no começo. Não é como se o professor fosse um deus e um aluno nada, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco, querendo aprender mais. A diferença é que o professor sabe um pouco mais e vai tentar te passar esse conhecimento. Sim, sim. Eu acho que tem que ser por esse caminho mesmo, né? Eu acho que não, né? Lógico, sempre vai existir alguém aí que é uma sumidade, mas né, eu acredito que não é a sumidade que vai fazer essa diferença, né? Porque a sumidade no conhecimento, a prateleira é às vezes inatingível, né? Uhum.
Às vezes é melhor você usar uma linguagem um pouco mais próxima de vocês e conseguir atingir do que de repente eu falar coisas muito sofisticadas e não conseguir atingir ninguém, né? Até porque isso aí você não tá querendo ser um professor, né? Você tá querendo mostrar o que, na verdade? O cara não tá nem entendendo o que você tá falando. Mostrar o que pra quem? É, a experiência aqui na escola me mostra o seguinte, Du, que eu vou ser professor mesmo, considerado professor, quando eu conseguir aí reverter a situação de ensinar alunos com uma dificuldade um pouco maior, porque ensinar aluno que já tem um pouco mais de facilidade, não necessariamente precisa ser eu dando aula, mas qualquer um poderia dar aula e fazer o diferencial aí, porque o aluno já anda, né, caminha. Pois é. O grande desafio aí eu acredito até que olhando aí para o passado, eu até que consegui bastante coisas assim positivas, porque pelo menos eu chego na escola, eu vejo que o índice de ódio até que não é tão alto assim, né, cara? É, Duzão. E isso que é interessante, é para quem gosta. Qualquer prova, você sempre tem que estar fazendo o que você gosta, cara. Porque aí o desafio não vai virar desafio, entendeu? Vai virar o seu trabalho. Ah, o meu desafio é fazer o cara entender a matéria e o cara que não gosta da matéria. Isso não é ruim. Esse é o que eu gosto de fazer, entendeu? Como professor. É o que o cara gosta de fazer, é o que você gosta de fazer. Explicar um negócio pro cara, entendeu? Ele sendo bom ou não, você quer cativar o cara, ensinar matemática para ele. Então, apesar de ser um desafio, não é uma coisa maçante e ruim de fazer. É o seu trabalho, você tá fazendo o que você gosta. É fato, né, cara? Porque pelo, pelo menos assim, eu não tive a impressão, né, de que eu ia entrar na aula e o cara fala, puta, lá vem o cara. Entendeu? Então, menos mal, né? Eu não, Pois é. pelo menos, ou eu tô muito, né, devagar e não perceber, mas pelo menos não tive muito essa impressão, né? E mesmo agora nessa aula aí, a online, graças a Deus, aí não tem esse lance aí de, ai, caramba, agora vai ser aula do cara, graças a Deus, cara. Pelo menos o medo eu tirei. A matéria é difícil, mas o medo eu tirei. Por quê? Porque eles perceberam que conseguem falar comigo, né? Eu não sou um cara Uhum. inatingível, vai. Isso é importantíssimo, Duzão. Importantíssimo. E aí, pra encerrar aquela história do Sidney, voltando a falar da questão das provas, esse tipo de coisa que ele fez foi muito importante porque ele não só deixou o projeto, né? Que senão eu ia entrar em contradição com o que eu disse anteriormente, de você largar o aluno fazendo o projeto e pronto. Ele sempre no final do trimestre ele ia lá, fazia um fechamento da matéria, explicava para todo mundo que todos os grupos estudaram e passava a prova, né? Claro que isso por si só já podia servir como uma maneira de avaliação, né? Mas ele também passava uma prova depois. A única coisa que faltou foi fazer um pouco mais desse fechamento. Não era todo mundo que ia abrir na matéria porque não dava para acompanhar por todo o fechamento, sabe? O fechamento era curto. Ele fazia isso lá pro final do trimestre, não tinha muita aula, então não é todo mundo conseguia passar. Mas o projeto era interessante, sabe? Se você estudasse de verdade, fosse atrás e corresse, você conseguia, assim. Isso que era legal. Só faltou um pouco essa questão do fechamento no final, para todo mundo conseguir entender. Mas essa metodologia é incrível, cara. E é o que eu tô falando, eu acho que nem precisava de prova. Aliás, uma metodologia dessa, não sei o que vocês vão querer dizer depois, eu acho que ela abre caminho para uma prova boa, sabe? Ela abre caminho para uma prova que o aluno pode aprender sem precisar decorar. Porque o cara estudou, o trabalho do cara era fazer o quê? Um estudo do negócio e desenvolver um trabalhinho explicando aquilo ali. Ele precisou estudar para fazer aquilo ali, não tem como ele decorar, sabe? A prova não vai virar mais um instrumento de decoreba pro cara, se ele fez aquilo ali. Então a própria metodologia de ensino já tira esse defeito da prova de poder encobrir uma decoreba. Eu, pelo menos, me sinto bastante satisfeito quando em algum professor vem com uma proposta para a gente produzir algum conteúdo. Porque aí às vezes o professor, por exemplo, nesse trabalho do Cine, o professor está lá dando apoio e ajudando, no final a gente sabe que vai ter um resultado. E quando o aluno realmente está lá disposto a aprender e o professor realmente está lá orientando, o resultado vai ser algo que eu acredito que é motivo para orgulho tanto para os dois, né? E acaba gerando uma sensação de recompensa para o aluno, que querendo ou não, facilita muito o processo de aprendizagem. Olha, cara, eu fico até feliz, viu? Porque assim, né, eu trabalhei com o Sidney, né?
Mas assim, a gente não se conhece há tanto tempo assim, mas dentro do que eu vi ele discutindo, eu vejo ele um cara extremamente preocupado na forma de ensinar e preocupado muito com os alunos, assim. Eu gosto muito desse ponto de vista dele. Então, assim, a gente não pode, de repente, tratar o conhecimento de uma maneira assim tão objeto, né? E a pessoa também tão objeto, assim, são pessoas, né? Cada um tem o tempo de amadurecer e aprender que não é igual a todos, né? Então a gente também tem que aprender a respeitar isso, né? Dificuldades assim nas N áreas, eu acho que todo mundo vai ter, né? A gente tem que aprender a respeitar, tentar achar esse caminho e, né, eu fico feliz que o Sidney achou um caminho bacana aí de amarrar aí, né? Boa parte de vocês aí conseguir ter desenvolvido um grande trabalho. Você tem razão, Duzão. Não, é muito errado você tratar as pessoas como objetos nesse sentido, porque é aí que você não vai ter aprendizado nenhum. Eu sou obrigado a discordar do Pereira quando ele falou dessa questão de que sempre que o professor pede uma metodologia mais ativa é bom. Eu não acho que seja, na minha experiência. Nessa questão do Sidney foi boa porque ele deu um suporte maior para quem estava interessado em aprender. Não foi todo mundo que aprendeu nessa metodologia, infelizmente. Então, ainda é parte do professor cativar o aluno e mostrar por que ele tinha que estar fazendo aquilo ali, entendeu? Se você só soltar na mão dos alunos, vai ter uma discrepância muito grande, porque vai ter a galera que vai se interessar e a galera que não vai se interessar, sabe? Houve trabalhos mais parecidos com esse modelo que eu não aprendi muita coisa, porque eu não vi sentido no que eu tava fazendo ali, sabe? Apesar de eu gostar do conhecimento, eu não sou o cara que quer aprender qualquer coisa que me passam por aí. Então, eu acho que é parte do professor, sim, mostrar pro aluno por que ele tá fazendo aquilo ali, entendeu? Dar um suporte, entender aluno por aluno, por que ele gosta ou não gosta, como que o professor pode ajudar o cara a entender a matéria, mesmo ele não gostando, mesmo tendo dificuldade. Isso é muito importante. Ah, mas eu acho que o Pereira, quando ele falou, acredito que ele falou mais exclusivamente, talvez, na área do próprio professor aí, porque tem muita gente que fala em metodologias ativas e não sabe como é que funciona. Você entendeu? Então, simplesmente falar assim, abre o livro lá, pesquisa e tal, cara, desculpa, eu sou contra, eu nem entendo tanto desses modelos de metodologias ativas, mas é como eu falei para você, eu sou meio povão, gosto de estar lá no meio da muvuca lá e tentar de alguma forma servir para alguma coisa, né? Então, assim, Exatamente. cada um tem esse método, né? Então, de repente, o Minions deve ter comentado aí a respeito de talvez de um caso ou outro, mas eu sei de casos aí que você está me falando do que realmente foi assim, eu olhando assim, eu fiquei, né, muito triste, né? Com certeza, Duzão, porque é isso que eu quis dizer foi isso, na verdade, que não adianta só, eu disse exatamente o que você falou, né? Não adianta o cara só passar metodologia ativa. Porque isso aí, sabe, a metodologia ativa, ela sem um preparo, sem um entendimento do aluno pelo aluno, ela vira a mesma coisa que uma metodologia passiva, cara. O cara não vai aprender, ele vai fazer o trabalho, do mesmo jeito que ele resolveria uma questão, ele vai copiar o trabalho da internet, ele pode até fazer um bom trabalho, entendeu? Só que ele não vai aprender. Porque ele não tá fazendo aquilo ali pelo aprendizado, pelo conhecimento, ele tá fazendo porque tem que passar, sabe? Então é papel, acho que, do professor também. Claro, ele não tem como você gostar de todas as matérias. É, pode ser que tenha, né? Não sei, mas é difícil você encontrar uma pessoa que goste de todas as matérias. Então, o papel do professor é fazer o cara aprender. Ele gostando ou não, o que o professor tem que fazer é falar, cara, sai aí aprendendo mais alguma coisa, entendeu? Você não gosta da matéria? Vem cá que eu vou te dar uma ajuda. Você tem que sair aprendendo isso aí, entendeu? Então, por exemplo, eu não gosto muito de geografia. Não gosto, de verdade, mas eu sei que é importante. E os professores de geografia, eles, como qualquer outro professor, tem que mostrar para o aluno a importância do conteúdo dele e de alguma forma fazer ele levar alguma coisa de lá, porque querendo ou não, ele gostando ou não, isso é importante, sabe? Isso que eu quis dizer. Porque a metodologia pela metodologia, cara, se você não tiver um professor com a vontade de ensinar por trás, não adianta. Você pode aplicar a metodologia mais perfeita que não. Vai sair um monte de alunos sem saber. Foi isso que eu quis dizer. Eduzão. E assim, sobre esse tópico, eu acho que assim, cada aluno é um aluno diferente, então, tipo, cada caso é um caso, né? Então, aquilo que a gente fez com o professor de física, aquele negócio lá de entrar 15 minutinhos para bater um papo, eu acho que aquilo lá foi sensacional, porque a gente ficou conversando, não, não sob o escudo da sala,
mas assim, a gente passou nosso parecer pessoal, sabe? Isso daí eu achei muito importante, porque o professor ouviu o parecer de um aluno individualmente. Aí ele conseguiu captar o que cada aluno pensava sobre a matéria dele, ou sobre a escola, sobre o que for, entendeu? Isso daí para mim é muito importante que, assim, os professores como um todo, eu acho que tem que ter um acompanhamento individual, independente da metodologia que use. Se é ágil, se é não ágil, sei lá, tanto faz. Mas eu acho que esse acompanhamento individual, porque às vezes o aluno, numa prova, por exemplo, ele não passa por nervosismo, ele não passa porque ele estava distraído no dia com outras coisas. Então eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Uhum. Eu até concordo, viu, Enzo? Porque assim, o fato é que a gente tem que realmente tirar essa barreira, porque senão o que acontece? É, em situações em que você não ganhou o respeito do cara, você simplesmente criou medo no cara, entendeu? Então, Uhum. por isso que eu acho que é importante, sim, ter de repente aquele momento de um bate-papo mais aleatório, se for o caso, até para você entender também que tem um ser humano do lado de cá e do lado de lá, né? Dos dois lados, né? Entendeu? Tem outras coisas, né? A gente precisa melhorar como professor, você como aluno, e o mundo precisa. Quer dizer, a gente precisa entender que a gente também, né? Tem que saber enxergar aí as dificuldades de como vocês enxergam as coisas, assim. Por isso que eu falei para você, né? Que é linda e maravilhosa a área de exatos, de repente não é, para uma grande maioria, né? Mas eu tento dar aquela florida lá para tentar dar uma animada e tal. Aí entra aquele lado mais artista de cada professor aí, Uhum. entendeu? Uhum. Pois é, Mas Dudão. esse jeito de passar do professor acho que é muito essencial. Que é o jeito que vai encantar o aluno. Ele dá valor na matéria, né? Eu acho que é isso, mesmo que ele não goste. Acho que até um tempo atrás eu não gostava tanto de história, mas, meu, o jeito que os professores, pelo menos no ensino fundamental 2, né, o jeito que eles começaram a passar a matéria, meu, foi tão, assim, diferente do que eu pensava, que eu comecei a gostar da matéria só pelo jeito que o professor passava. Então acho que é mais ou menos isso. Exatamente, Enzo. E o professor que faz errado também, cara. O professor que ensina uma história só de decoreba, só decora a data do que aconteceu, ele destrói a matéria. Eu cheguei até o quinto ano tendo história assim. Depois eu conheci o Cleuton, cara, que ele ensinou história de verdade. Nossa, eu sou apaixonado por história, cara. A Camila também, com a profundidade que ela dá em cada tema que ela pega. Cara, é isso que é uma aula de verdade, entendeu? O professor tem um papel fundamental, cara. Se ele traz uma apresentação enquadrada, sabe? Tipo, fechada da matéria, com decoreba, assim, ele mesmo vai limitar o aluno ao que ele já tá limitado a fazer, né? O que ele já tá condicionado a fazer, que é decorar e passar. Não, e assim, né, é bacana, porque a gente sabe que o Cleuton é esquerdista e tal, né, cara, mas eu fico feliz porque eu vi algumas aulas dele assim, né, para aula ele é um cara bem aberto, assim, ele Com escuta certeza. todas as opiniões, né, se ele acha que é o certo ou não, tem certas coisas que ele não se manifesta porque teoricamente ele não vai conseguir comprovar, então acho bem bacana. Eu tive sorte de também ter visto algumas aulas. Eu não vi o da Camila ainda, tá? Mas o Cleuto já vi a aula dele. É show, cara. Eu gosto demais É também. demais. É demais, o cara é incrível. O bom é que nas aulas de história eles começaram a passar um lado da história que, pelo menos assim, do quinto ano para trás eu não tinha, que era o olhar crítico para a situação. Então, toda aula que eu tenho, por exemplo, com a Camila agora, né, que a gente está tendo aula com ela, sempre tem um debate em volta lá de um assunto. Então, sempre às vezes abre para um tema ou outro, e isso daí que, meu, que é legal. Às vezes você nem planejou discutir aquilo, às vezes nem o próprio professor planejou discutir aquilo, mas é uma pergunta do aluno que fala, mas isso daqui. Aí ele já abre para outro lado. Aí ele explica, dá uma volta, e aí depois volta, critica um outro lado que ele acha que às vezes, às vezes não está tão correto, que na época que aconteceu, mas na verdade era outra coisa. Então, tipo, sempre tem esse vai e vem que eu acho que é o que encanta, pelo menos a aula de história. Bacana, meu. Fico feliz pra caramba de saber aí que meus colegas aí, né, conseguem fazer um grande trabalho aí de encantamento também, cara. Fico extremamente feliz. Não, e eu acho que isso abre brecha, cara, pro nosso último tema aqui, que é a Hum, questão da pergunta que acho que todo professor já ouviu um aluno fazer, que é a pergunta do hum, por que eu vou usar isso na minha vida.
Sabe? Você tá ensinando Bhaskara lá pro cara, tá ensinando uma faturação pro cara, você mesmo citou, né? Por que eu vou usar esse negócio na minha vida, sabe? Nunca mais usei Bhaskara na minha vida. Depois de. Tem até meme com isso que eu já vi. E aí a gente pensou em conversar sobre essa pergunta aí. Com todos os professores que a gente convidou pro debate. Pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então vamos responder aí a tua pergunta. Para que eu vou usar? Eu diria para você que, assim, existe um certo exagero do ponto de vista de certos assuntos que a gente coloca e nem é tão aplicado assim. Mas eu não posso falar 100% para que eu vou usar. Por quê? Porque tem coisas, cara, que ficam no subjetivo. Você aprende para poder aprender outras coisas. E é isso que o aluno não consegue enxergar. Então, vou te dar um exemplo. Você faz a reforma da casa, tal, coloca aquele piso maravilhoso, né, umas pastilhas, porta tal, tal, tal. Você só valoriza a parte externa, né? Ninguém valoriza o cal, o cimento, as barras de ferro que ficaram lá. Então, não precisa ter isso. Para pensar, será que, por exemplo, raiz quadrada de 7 na prática, onde que vai entrar essa merda aí? Fala, porra, não dá. Só que quando você para resolver a parte de finanças, cara, que os números, né, não são aqueles números tão bonitinhos que vocês achavam que eram a regra, mas são as exceções dos números inteiros ou os números naturais, eles vão aparecer lá em situações assim adversas dos números irracionais, né? Então, igual fatoração, como eu falei para vocês, que também não aparece diretamente numa situação do cotidiano, mas quando você pega aquelas funções assim, aqueles polinômios extremamente gigantes, e você vai precisar aí de algum processo de fatoração, você precisa de uma ferramenta, aí eu pergunto para vocês, né? Mas o que eu vou usar? Entendeu? Então eu diria para vocês que conhecimento a mais nunca atrapalha. Eu diria sempre que é um preguinho a mais que está segurando o suporte aí das outras coisas aí. Acho que a gente aprende, ensina muitas coisas às vezes desnecessárias. Por exemplo, no cursinho os caras ficam enchendo um saco com aquela tábua de logaritmo, por exemplo. Pô, bobagem, nem precisava dessas coisas aí. Tem certas coisas que os caras ficam enchendo linguiça, concordo. Mas não dá para ficar pensando só no que eu vou usar. Porque se você olhar hoje no seu trabalho, o que você está aplicando da matemática que você aprendeu no sétimo, sexto? Nada. Pouca coisa, somar, multiplicar, subtrair. Uma regrinha de 3, né? Um pouquinho mais avançado, se for. Você fala, e o resto? Ah, o resto não serviu para nada. Não, o resto serviu para você ter raciocínio. Você entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Essa frase, em algumas áreas, eu acho que é perigoso, porque no caso da exatas, ela é muito amarrada. No caso de humanas, às vezes não, né? Por exemplo, para você estudar o descobrimento do Brasil, você não precisa saber a Revolução Russa. E muito das coisas que a gente aprendeu na história aqui no Brasil é euro-ocidental. A gente sabe muito pouco da história do euro-oriental. Estava lendo um livro tava lendo um livro na USP, Triângulo de Pascal. Porra, os chineses já sabiam essa merda aí. Mas tá. Então, assim, cara, você entendeu? É complicado, né, cara? Para matemática, discussão de para que vai servir é muito complicado. A pessoa, quando for falar isso daí, ela faz uma pesquisa da árvore de conhecimento para ver se ela não está ligada com alguma coisa, cara. Porque se ela não está sendo aplicada direto, ela está sendo aplicada indiretamente. Como uma grande parte do conhecimento da área de exatas é aplicado indiretamente, né? Então, assim, é, talvez para as outras áreas, ou não sei, possa servir, mas para exatas eu acho um pouco complicado aí. Não vou falar que é 100% incorreto, né? Mas também não posso falar que é 100% correto, porque realmente tem alguns assuntos que eu vejo que é desnecessário, que não ia influenciar
o nascer do sol do outro dia. Então, esse negócio que se disse do raciocínio faz muito sentido. Porque mesmo que você não aplique aquilo na sua vida, vamos supor que, sei lá, você aprenda Bhaskara, mas você não vá usar isso. Vai, sei lá, virar, por exemplo, vendedor. Vendedor não usa, eu pelo menos que sou, não uso isso no dia a dia. Mas pelo menos eu vou ter desenvolvido já o meu raciocínio na matemática, por causa do Bhaskara. Outra, se eu conversei com qualquer outra pessoa, como engenheiro, seja o que for, eu vou ter uma noção básica do que o cara tá falando. Porque é o negócio, não é porque você não vai aplicar que você não tem que saber aquilo. Às vezes, numa situação aleatória, você tem que saber ter aquele conhecimento, ou até mesmo para falar com outra pessoa que entenda do assunto, se interessar por outros lados que, convenientemente, às vezes você não usaria. É bem isso aí, viu, Enzo? E assim, para deixar de uma maneira um exemplo assim mais lúdico, né, cara? É a mesma coisa você ir para uma festa, você, né, se vestir bonitão lá, colocar o smoke e tal, tudo chique, sapato refinado, e não ter conhecimento de porra nenhuma. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas valorizam muito aquilo que vê, não aquilo que você é. Você entendeu? Então, né, para que eu vou aplicar isso? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu te falei, né? Para que eu vou usar isso é um conhecimento que pode estar embutido para uma outra finalidade, não uma finalidade direta, né? Eu não consigo enxergar o cimento que está lá na casa, mas ela foi importante para ter a casa. Uhum, Exatamente. exatamente. É mais ou menos, é esse o meu pensamento, né? Eu também acho essa pergunta péssima, Duzão. Na verdade, eu deixei pra falar essa pergunta no final do debate, porque tudo que a gente falou até agora é a resposta pra essa pergunta, né? Tudo que a gente discutiu sobre conhecimento, sobre ensino, tudo isso aí é a resposta pra pergunta. A gente vai trazer, eu quero trazer umas ideias aí pra fechar e pra juntar com o que a gente falou, mas a resposta tá no debate inteiro, sabe? Porque assim, a escola, como ela está formando as pessoas para ser cidadãos, né? Para a gente ser seres humanos, adultos que entendem as coisas, você não precisa saber a fórmula de Bhaskara, entendeu? E é o que a gente já falou, a gente pode consultar uma coisa dessa na internet. O que você precisa entender é o quê? O que, que significa uma equação quadrática? Por que, que quando uma coisa cai, quando eu largo uma pedrinha, ela cai seguindo uma trajetória que é representada por uma equação quadrática e não por uma função afim? Por que, que não é uma função cúbica? Sabe, esse tipo de coisa você não vai usar a fórmula de Bhaskara toda hora para resolver a equação de segundo grau. Mas você sabe que aquele fenômeno pode ser descrito por uma equação de segundo grau e você tem onde achar a informação, que é na internet. A escola tinha que preparar a gente para isso, eu acho, né? Isso é muito importante, sabe? A questão, por exemplo, força de atrito, que você falou lá do paninho, da questão da FUVEST, né? Você entende que tem uma força de atrito atuando ali. Você não precisa saber equação por equação, sabe? Coisa por coisa, mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe o porquê que o clima de hoje tá de tal jeito? Estudando a geografia, que eu não gosto, mas eu sei que é importante, entendeu? O desenvolvimento dos países depende muito do relevo, depende muito da geografia do local, da quantidade de rios que tem ou não, das trocas que as pessoas podem fazer, Do de como que as pessoas se solo, do relacionam, clima, de tudo, mano. de como as pessoas se relacionam com a Terra, né? Tudo isso é importante. Então, quando o cara ele faz uma pergunta dessa, é porque por dois motivos. Porque ele é ignorante, porque não sabe exatamente. Na verdade, por isso que ele tá fazendo essa pergunta, né? E porque ele não foi cativado pela matéria, né? Ele não vê motivo para estudar aquilo ali, ele se revolta. Aí ele pergunta, pra que eu vou usar isso? Duzão, mas de qualquer maneira, assim, esse é um grande desafio, né? Primeiro é a gente colocar da maneira aplicada uma grande parte das coisas, mas o fato do próprio professor ter aí uma linha de aula que cative o aluno, né? Por isso que eu falei para você do desencontro, né, da matéria ser do século XVII, professor do século XIX e os alunos do século XXI, né, cara? Então, há um descompasso aí que vai aí ter aí uma demanda de um tempo muito grande, por quê? Porque tem que ter o processo da conscientização dos novos jovens aí que estão chegando e também da própria formação, da atualização de nós professores, né? A gente não é detentor da verdade e a gente tem que aceitar, cara, que está tendo mudanças, entendeu? Então, ainda, né, uma grande parte tem uma resistência grande aí, viu, cara? Volto a repetir. Muito grande, isso não é só nas escolas de fora, dentro da nossa escola também tem, você entendeu? Porque, cara,
falar a verdade, se eu fosse dar aula com o mesmo material do ano passado, estava extremamente confortável, muito tranquilo, tal, né? Aquele coisa que estava pronto, que eu achava que estava bom, e aí eu começo a escrever, né? E por sinal estou gostando muito de escrever, estou vendo que de repente não é tão claro assim, né? Eu tenho que olhar com bastante cuidado hoje para poder falar, não, esse exercício é fácil. Pô, cara, eu tenho 30 anos, se eu falar que tá difícil, cara, então fui muito ruim na minha profissão. Mas eu tenho que ter o olhar daquele aluno que tá vendo pela primeira vez, que, porra, cara, não é tão simples assim. Então eu também estou aprendendo a medir melhor isso daí, né? Olhando pelo olhar do aluno com dificuldade. É isso. Pois é, o professor se vê ali também é muito importante, né? Porque a pior coisa que você tem, fala pra você, eu como aluno ainda, é quando eu pergunto uma coisa pra um professor e ele me fala exatamente a mesma coisa que ele falou antes. Se eu perguntei, é porque eu não entendi ainda. Eu não entendi o que o cara tá falando da primeira vez. Se ele repetir, não vai solucionar o problema, entendeu? Sabe? Custa o cara tentar entender a minha dúvida e falar assim, não, ó, o cara perguntou sobre isso. Ele perguntou porque eu não falei sobre isso, ou porque ele entendeu isso errado. Deixa eu mudar a forma como eu explico, entendeu? Deixa eu falar outra coisa que pode ajudar o cara. É, a gente sempre tem que estar se atualizando, né, cara, para ter um repertório bom para poder discutir, né? Essa é a parte legal, você entendeu? E a gente não pode ter medo de tomar uma invertida porque a gente não sabia esse conhecimento, é o que eu falo, você entendeu? Por isso que eu, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de ter pessoas com notório saber mesmo, cara. Não me incomoda de jeito nenhum, cara. Exatamente. Você falar não sei não mata, né, Duzão? Eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem na ciência, é o cientista que vira e fala, eu não sei, vou estudar. Sabe, quando eu tem professor, muito professor, que eu pergunto tal coisa, o Eli, por exemplo, eu tava falando pra ele de mecânica lagrangiana, aí ele falou pra mim, ó, Edu, faz tempo que eu não vejo isso, cara, faz muito tempo, eu não lembro direito. Matou o cara falar isso, ele não deixa de ser um gênio da física por causa disso, entendeu? Ah, é. Esse é outro cara espetacular, cara. Ele é Para mim incrível foi esse cara. E é um isso, grande. essa que é a melhor postura, essa postura humilde, é a mais bonita que tem, cara. Eu não sei, vou estudar na próxima aula de fala, entendeu? Esse cara é um achado também, viu, cara? Eu acho esse cara espetacular. Esse cara é. Esse cara Não é só em incrível. conhecimento, viu, cara? A pessoa mesmo dele, ele é muito bacana, cara. É Sim, muito eu passo show. bastante tempo conversando com ele fora das aulas assim. Nossa, eu gosto demais daquele cara. Demais, demais. Ele Gente, já me ajudou muito. gente boa demais, cara. Pois é, pois é. E E é aí? desses professores que a gente sente falta, Duzão. Sabe? Tipo, todos os professores tinham que ser assim, sabe? Como esses professores de núcleo básico que a gente tem, sabe? Professor que gosta de ensinar, que tá disposto a falar que não sabe, trazer material, escrever coisa nova, entendeu? Chamar a atenção dos alunos, fazer piada sobre gráfico de função pra gente, entendeu? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. E o conhecimento é aquilo, você vai usar porque você quiser, cara. Ele é a salvação do mundo. A escola tá aí pra te preparar pro futuro, cara. Te dar o conhecimento pra você ser uma pessoa melhor. Só isso.